Bem-vindo ao Esperança Cast, o seu podcast de reflexão, espiritualidade e bem-estar. Eu sou Alex Jamber e nesse episódio nós vamos nos aprofundar em um tema que toca a todos nós, a verdadeira prosperidade. Mas antes eu quero agradecer, claro, quem apoia o podcast, o Esperança Cast da nossa Esperança FM. Eu quero falar para você da Solar Pool. Inclusive você já está vendo aí alguns vídeos dos trabalhos que a Solar Pool realiza, não só em Novo Horizonte, mas em toda a nossa região. E a Solar Pool auxilia você nesse processo de gerar a sua própria energia, financiamento do seu projeto, excelência e garantia em todos os processos. E o melhor custo-benefício da região. Então é o seguinte, faça seu orçamento sem compromisso. Entre em contato hoje mesmo com a Solar Pool através do 17996061932 ou então na Avenida Coronel Junqueira 785 no centro de Novo Horizonte. Se preferir, na internet, no Instagram, tem Solar Pool também, @SolarPool. Você vai acessar aí o perfil da Solar Pool e conhecer todo o trabalho que é realizado pelo Leandro, pelo Diego, por toda a sua equipe. Solar Pool com a gente também no Esperança Cast. Bom, hoje nós vamos receber a psicanalista e sexóloga Natália Buzinari, que vai nos ajudar a compreender como podemos alinhar nossas vidas com os propósitos de Deus para viver uma prosperidade plena. Não apenas a prosperidade material, mas também emocional e espiritual. Então prepare-se para uma conversa profunda, repleta de insights valiosos e orientações para transformar a sua vida. Porque prosperidade verdadeira é quando conseguimos ser fiéis ao nosso propósito divino. Bom, hoje na apresentação do nosso Esperança Cast, comigo, Tiago Delay, que é jornalista aqui da Rádio Esperança FM. Tiago, tudo bem? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Natália? É um prazer estar com vocês aqui e um assunto tão gostoso. Afinal, quem não quer ser próspero, não é verdade? Então, estou aqui participando para também aprender junto com vocês nesse podcast. Não tenha dúvida, sempre é uma aula. Tudo bem, Natália? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, primeiramente grata a Deus pela oportunidade, a vocês e a Esperança FM, de abrir esse espaço tão importante que é falar sobre prosperidade. A gente vai conseguir desmistificar muita coisa aqui hoje e trazer alinhamento, né? Alinhamento através da palavra de Deus que liberta, traz cura, traz libertação e traz renovo. É isso daí. Inclusive, para começar já o nosso bate-papo, muitas pessoas elas pensam, quando a gente fala de prosperidade, já pensa imediatamente em riqueza material, né? Inclusive, muitas pessoas, assim, eu creio que até a grande maioria, você pode até nos trazer algumas informações sobre, que quando fala de prosperidade, riqueza ou coisa nesse sentido, a pessoa meio que, isso não é de Deus, isso não sei o quê, né? Tem esses mitos e tal. Para você, o que é a verdadeira prosperidade? Como que ela se relaciona com os ensinamentos de Deus? E é verdade, né? Quando a gente fala em dinheiro, né? A prosperidade, muitos cristãos, né? Hoje vem mudando muito, mas muitos cristãos, eles falam, acho que tem que ficar sofrendo, que o dinheiro realmente ele não é de Deus, né? Mas a verdadeira prosperidade é a plenitude emocional interna. Ter paz interior, se conhecer emocionalmente, se conhecer, sim, sexualmente. E na Bíblia, toda a passagem bíblica, ela está ligada a estar na plenitude de Deus, né? E como conquistar essa plenitude em Deus e entender a prosperidade através do alinhamento. A Bíblia diz que quando a gente cumpre os princípios, o Senhor cumpre o quê? As promessas na nossa vida. Então, a prosperidade, ela não nada mais, nada menos que o seu alinhamento emocional, espiritual e mental. Então, não tem como, né, Alex? Se a gente alinhar todos esses departamentos, você vai viver a plenitude. E o dinheiro, ele vai ser uma consequência disso, né? O nosso coração não pode estar no dinheiro. Ele tem que estar realmente na consequência, no final e não no começo. O Senhor que tem que estar no começo de todas as coisas. E não precisa estar desassociado, né? Você pode buscar também a sua saúde financeira juntamente com essa prosperidade, né? Esse bem-estar que a gente busca, estar bem internamente. Exatamente, né? Quando a gente está bem internamente e conosco mesmo, o resto vai ser uma consequência. E a gente não tem uma educação financeira, né? Nós brasileiros, a gente não tem mais essa educação financeira. Então, a gente realmente precisa se capacitar através de cursos, mentorias, né? Mas a gente
primeiramente, da sabedoria divina, da sabedoria de Deus. A Bíblia nos diz isso, né? Peço o quê? Sabedoria. Então, através dessa sabedoria, a gente vai conseguir entender que Deus tem prazer em nos abençoar financeiramente, sim, mas para a gente receber, a gente precisa estar o quê? Alinhado. E muitas vezes nós estamos negligenciando muitos departamentos da nossa vida e colocando o quê? O dinheiro em primeiro lugar. E quantas vezes, né, Tiago, a gente encontra pessoas muito com poder aquisitivo até razoavelmente, mas vazias delas mesmas. E a gente vê muito acontecendo isso, mas conhece a história depois, né? A gente recentemente conheceu um caso, a gente infelizmente não pode tá comentando nomes aqui, mas que a pessoa vivia para padrões gerais bem financeiramente, mas que não estava feliz e aconteceu o pior com ela. E só que para quem está na outra ponta, a outra forma de, ou seja, quem tem dificuldade financeira, não consegue tirar esse problema da frente, porque sempre enxerga que enquanto não estiver bem financeiramente, ou seja, com um carro legal, recebendo um bom salário, poder viajar, poder fazer isso, não vai conseguir ser feliz, porque enquanto ela ficar olhando para o que ela não tem, ela não consegue ser objetiva naquilo que ela já conquistou e aquilo que de fato é importante. Como que faz para a gente ir desmanchando isso que a gente constrói ao longo da vida, né? Desbloqueando mesmo, né? Isso aí. Porque, na verdade, nós seres humanos somos muito imediatistas, né? Ou é tudo, ou é nada, ou eu quero o melhor carro, a melhor posição, mas eu não quero muitas vezes pagar o preço do processo. Né? Ninguém chega grande, ninguém sobe de uma vez, né? E quando a gente fala no quesito dinheiro, se o ser humano ele entender que ele tem que se reencontrar interiormente, né? Se conhecer, se autoanalisar e estar embasado na verdade que é a palavra de Deus, independente da sua religião, estar realmente nesse relacionamento com Deus, ele vai entender. Se ele não conquistou o carro ainda, é porque ele está no processo e Deus tem o melhor para ele. Se ele não conseguiu a posição social ou o cargo que ele quer, ele vai entender que o Senhor está forjando ele nesse processo. Ele não vai ficar nesse imediatismo, entende? Então, essa maturidade, mentalidade emocional e espiritual traz o quê? Discernimento. E é isso, muitas vezes, que as pessoas estão sedentas de discernimento. E o que traz o discernimento é o relacionamento com Deus. Eu vou entender, tem um louvor que fala isso, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque a gente entende que ele está o quê? No controle. E ele tem prazer em nos abençoar. E no momento certo, ele vai falar, amém, agora você vai dar certo agora, né? Muitas coisas que eu peço em oração hoje, eu não estou preparada para receber. Quantas coisas que estão cumprindo hoje na minha vida que foram orações de 7 anos atrás. Né? Em lugares secretos, em lugares realmente improvisados, né? Que só o Senhor sabe realmente. Então, assim, a Natália de 7 anos atrás não estava preparada para receber muita coisa de hoje, né? E tudo que eu estou pedindo hoje, às vezes, vai demorar um tempinho ainda, né? E isso a gente vai pro dinheiro agora. Se eu ganhasse 1 milhão, se a pessoa que está sedenta por dinheiro quer ganhar 1 milhão, 500 mil por mês, ela tem saúde financeira para administrar isso aí? Não tem. O que acontece com as pessoas que ganham na Mega Sena? Uma grande maioria perde tudo em pouco tempo, né? Grandes ganhadores do Big Brother, se não tiver uma assessoria, sim, ficam pobres novamente aí, né? Perdem tudo. Então, eu falo assim, é pagar o preço pelo processo. Né? A consequência financeira, o dinheiro, ele vai ser um acréscimo disso tudo. É isso que o ser humano ele não consegue desmistificar, entende? Ele precisa realmente estar com os olhos voltados no Senhor. Consequentemente, o dinheiro ele vai ser uma consequência disso. E o nosso coração ele não pode estar no dinheiro ainda. Porque se ele estiver no dinheiro, realmente no nosso coração fica no dinheiro e desfoca de quem? De Deus nesse departamento. Então, é uma busca constante, Tiago, de autoconhecimento. E não é fácil, né? Tem uma música também da banda Mensagem Brasil que fala que há um tempo para cada coisa. Mas o difícil é ter a paciência para esperar exatamente. Esse tempo para cada coisa, né? Exatamente, na nossa vida. Exatamente. Mas quando a gente realmente permite se conhecer, né, Alex? Você sabe melhor Sim. que eu. A gente se permite se conhecer, entende as nossas travas, os nossos traumas, né? O nosso complexo de inferioridade, muitas vezes, que pega nesse departamento. Por que eu estou buscando esse gatilho financeiro? Eu quero tanto esse lugar, eu preciso provar para alguém, é para mim mesmo, eu entendo. Porque quando eu entendo que realmente Deus vai me levar, Deus vai realizar os meus sonhos, você vai ter paciência de esperar.
Tenha dúvidas. Né? Tem que ter paciência de esperar, né? Eu falo assim, não pede paciência, pede sabedoria, né? A Bíblia fala isso, peça sabedoria, né? Então, ter sabedoria para esperar realmente o tempo, o milagre que Ele tem para nossas vidas. Infelizmente, muita coisa que eu tenho percebido também, acredito que do que a gente pede não é para nós também. Às vezes nós temos um anseio, um desejo de querer uma situação, uma posição, uma vida em que a gente só observa o ônus dela, a coisa boa, a parte boa. Mas sustentar toda a pressão que exige depois dela para ser aquilo lá, às vezes a pessoa não está preparada. Vamos dizer assim como, gostaria de ser prefeito, de ser vereador. Mas existe uma pressão também do cargo. Não é só sustentar o nome, a patente ali, né? Eu sou isso. Não. Existe uma pressão em cima, não só desses cargos, mas em qualquer outro. Fala, quero ser diretor disso, presidente daquilo, quero fazer tal coisa, mas aquela função exige uma responsabilidade e um comprometimento e uma saúde mental para poder ser mais resiliente, uma saúde emocional que muitos não têm ainda. E aí fica frustrado porque eu não consegui ser isso ou aquilo, mas muitas vezes não é para ser dele, porque se ele tiver aquilo, ele vai adoecer mentalmente e não dá para ter tudo que a pessoa quer. Né? Não dá. Não, eu vou falar de mim, né? Quando da gente a gente pode falar, né? Contar o nosso testemunho. Para mim estar aqui falando com um pouquinho de conhecimento da palavra, porque a gente tem sempre muito para aprender ainda, né? Eu precisei passar por 2 traumas religiosos. Para o quê? Me aproximar mais dele. E entender que muitas coisas naquele momento não faziam sentido para mim. Né? Porque quando a gente tem uma liderança como espelho, é muito difícil sofrer um trauma religioso, né? E aí a gente se apega a um quê? A Deus. E a gente faz essa oração para Deus. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Porque aquele que era para curar, feriu. Aquele que era para curar, matou. Tentou matar, entende? Então, assim, deve ter um porquê, né? A oração que eu sempre faço é assim, para que eu estou passando por isso? Nem pergunto por quê, mas tudo tem um para quê. Então, para que, Senhor, que eu estou passando por isso, né? E hoje eu entendi, Thiago. Os 2 traumas religiosos que eu sofri foi realmente porque o grande público que vem até mim, Alex, trauma religioso. Então, se eu não tivesse passado, vivenciado 2 vezes ainda isso, eu não teria uma empatia, uma conexão com essas pessoas que me procuram, entende? Então, é entender. Hoje eu entendo que os 2 traumas que eu sofri, glória a Deus pela vida dessas pessoas, que foi para fazer parte do meu processo, para me moldar, para me forjar. E é esse olhar que a gente precisa ter, mediante os problemas. Eu falo muito que, às vezes, a nossa conversa aqui, muitas pessoas às vezes falam, bom, então eu preciso, primeiro de tudo, voltar para a igreja, independente de qual seja, fazer a minha parte, as coisas lhe serão dadas. Ponto. Estamos realmente falando isso. Exato. Né? Mas eu falo muito, principalmente para os meus clientes, que nós, quando você procura uma igreja, uma religião, né? A gente está falando igreja aqui, mas uma religião, enfim, independente de qual seja, essa religião ela tem um único propósito, pelo menos é assim que eu penso, você pode me corrigir, se na parte religiosa, né, você tá bem mais à frente do que eu. Ela te dá um sentido de vida. É comprovado pela neurociência, né? E aí esse sentido de vida é que nos move e as pessoas no decorrer do esquema vai, às vezes, falar, mas eu tô assim porque Deus me deu, justamente, Exato. Por isso, por aquilo, mas na realidade está tudo dentro da pessoa, ela tem todas as habilidades, as potencialidades para conseguir ser o que ela quer ser, para ela construir tudo que ela deseja construir, ter aquilo que ela deseja ter, mas só falta um sentido aí. Só o alinhamento. Não é? Só o alinhamentos, né? E muitas vezes é esse departamento que nós, seres humanos, negligenciamos mesmo, né? A gente coloca tudo e todos na frente. E se sobrar um tempo... Deus. Se sobrar um tempo, eu vou ler a Bíblia hoje. Se sobrar um tempo no domingo, eu vou na missa, eu vou no culto, independente da sua religião. E na maioria das vezes, se você não priorizar aquilo, você não vai executar. Todo domingo que eu vou ao culto, eu quero ir? Claro que não. É muito confortável ficar na minha casa, né? Sem dúvidas. Sem dúvida, confortável ficar lá no conforto da minha casa. Então, realmente, sim, a gente precisa, né, ter, né, essa disciplina nessa área espiritual, né, nesse relacionamento com Deus. Então, se possível, dentro da sua rotina, priorize Deus. Natália, eu não tenho tempo de fazer um devocional. Eu acordo 4h30 da manhã, eu entro às 5h30, vai ouvindo os louvores, vai entrando em conexão, vai conversando com Deus dentro do seu carro. Eu amo ter um momento com Deus dentro do carro.
É bom, né? É bom demais, né? Eu De sinto... casa até no trabalho ou qualquer lugar, é né? muito bom, é muito bom. Porque, assim, isso te deixa mais confiante. Você vai entender, quando os problemas vierem, eles virão dentro do nosso dia a dia, você vai entender aonde você está fortalecido. Eu tive esses dias atrás, eu tive não sei como falar, uma revelação, talvez, mas eu creio que não, né? Porque eu pedia muito para onde eu estou errando e por que eu não estou conseguindo, como você mesmo falou, Sim. né? Nessas conversas diárias. Aí demorou quase 1 ano. Mas depois, você olhando os detalhezinhos do nosso dia a dia, do que vai acontecendo, de uma mensagem que chega, de algum acontecimento na sua vida, Deus vai te mostrando, olha onde você precisa melhorar aqui, ó. Exato. Ó, com quem você está falhando aqui, ó. E talvez, será que não é isso? Não é? Que está faltando para você conquistar isso, tanto, né? O que você tanto deseja. Então, no dia a dia, nesse bate-papo, né? Digamos assim, informal com Deus, que eu acho bem bacana, é aonde vai acontecendo essas revelações, né, Natália? Exatamente, né? Então, assim, você vê, durante a prova, durante o seu questionamento, eu sempre costumo falar isso, você deve ter ouvido essa frase, né? Durante a prova escolar, da faculdade, o professor, ele está como? Só analisando em silêncio. Observando. Né? Então, assim, a sua prova ele ficou 1 ano em silêncio aí, né? A minha, ele ficou 7 anos em silêncio. Então, assim, a gente está sendo moldado nesse processo. Nesse processo de espera, que eu costumo falar, Deus vai apresentar muitas pessoas para nós, mas vai fazer uma limpeza na nossa vida muitas vezes. Porque nós, seres humanos, somos apegados, né? Às vezes aquela pessoa está fazendo mal para o nosso relacionamento, no nosso cotidiano, no nosso serviço, e nós estamos lá, né? Com migalhas ali. E você não consegue pôr um limite. Aí Deus vem e fala, você não consegue? Então, vou tirar. E muitas vezes essa pessoa te fere, né? E uma vez eu ouvi uma pregação da Camila Barros, e ela fala, todas as pessoas que tentarem contra você, dê glória a Deus por elas. Porque elas são funcionárias de Deus. Porque se não fosse através delas, você não sairia de muitos lugares. Você não tiraria muitas pessoas da sua vida. Né? Então, muitas pessoas vão ter que nos ferir pra gente realmente falar assim, nossa, não deu mais, né? Vou ficar aqui sendo ferido, bombardeado, caluniado, não deu mais. Então, ter essa percepção, né? E a gente só tem isso quando a gente tem relacionamento com Deus. E mesmo quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente tem essas DR aí, fala, quanto tempo mais, né? Bom, eu vou fazer uma perguntinha. E a gente pode falar normal com Deus? Nossa, deve. Poxa, por que você está fazendo isso comigo? Sem rodeios, né? Tem essa conversa aqui que a gente tem com Deus, né? Ontem é o nosso melhor amigo, né? Claro. Ontem, no último atendimento da noite, até a cliente falou para mim, olha, eu cansei, ela falou. Né, cristã também, ela falou assim, eu coloquei um prazo para Deus me dar um sinal dentro do contexto dela, que ela estava pedindo, né? Sim. E eu falei, nossa, você teve uma DR então com ele? Ela falou, tive. Ela falou assim, faz 3 anos que eu estou esperando. E eu falei para ele, Senhor, se for realmente isso, a senhor tem até o dia 30 de novembro para me dar um sinal, ela falou, né? Amanhã. E eu assim, meu Deus, ela falou, dia 27 ele me deu um sinal. Dia 27 ele me deu um sinal dentro do que ela esperava ali, que era um telefonema, né? Ela falou, então ele me mostrou que eu estou no caminho certo. Mas eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou tendo relacionamento com ele. Porque um simples telefonema fez sentido para ela, dentro do que ela estava, do processo dela. Se nós não estivermos nessa conexão, não vai fazer sentido um simples telefonema para mim, para você, né? É mais um telefonema. Então eu falei, nossa, você fez prova com Deus mesmo. Eu falei, tá vendo? E ele é fiel para cumprir, né? Acho que tem hora que eu acho que ele olha lá de cima e fala assim, Thiago, quem que vocês pensam que são? Pra ter essas DR comigo, né? Seus filhos mimados, né? Acho que ele dá risada, que nem pai e mãe, né? Quando olha pra criança pequena pedindo. Eu acho que a nossa relação, às vezes, com Deus, por ser, a gente tem essa perspectiva de que Deus é pai, a gente olha de uma maneira muito infantil para ele, de que quer algumas coisas e, às vezes, quando a criança quer algo que é tão absurdo, né? E você olha, mas não tem cabimento você querer uma coisa dessa. A gente fala pro filho que não. E aí, eu acho que é a mesma forma que ele olha pra gente e fala assim, você não sabe o que tá pedindo. Você não sabe nem o que você tá falando aqui, né? A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em realizar os nossos sonhos. Né? Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho um projeto financeiro, um propósito, eu quero crescer, o Senhor ele tem prazer em nos abençoar. Mas eu preciso estar alinhado com Ele, para quando essas pessoas, as situações vierem, que você falou, eu estar blindado emocionalmente. Preparado. Né? Preparado, porque senão eu não vou aguentar. Cada vez que a gente passa de fase, as pancadas são maiores.
né? Você leva pancada, Alex? Muita? Muita. Eu levo pancada? Muita. Muita, né? Então, assim, tanto da internet, quanto as pessoas vêm, fulano falou, fulano. Falei, glória a Deus pela vida dessas pessoas. Hoje eu aprendi a oração da Camila Barra. Falei, glória a Deus, são tudo funcionária de Deus mesmo, né? Então, e eu entendo que a gente entende que o inferno se levanta contra nós, né? Quando a gente tem esse posicionamento, Tiago, né? A gente sabe que o mundo espiritual, ele é o quê? Ele é real, né? Aqui que a Bíblia diz em relação ao diabo, que ele está ao nosso derredor, procurando, esperando só uma brechinha para, né, para nos oprimir realmente ali. Então, a gente tem que ficar o tempo todo o quê? Vigilante. Com certeza. Nós estamos falando aqui, né, bastante, e para deixar claro, né, a Natália, ela é evangélica, né, nós somos católicos, enfim, e quando a gente fala de religião, nós estamos abrangendo todas. Padre Léo, ontem estava assistindo uma palestra do Padre Léo e ele falava sobre o papel higiênico, tanto que o papel higiênico ele é egocêntrico, ele é achadinho, né, uma coisa assim, porque ele tem um espaço só dele no supermercado, ele fala, no carrinho parece que ele está com a mãozinha lá do lado, ele é o bonito, então ninguém pode pôr nada em cima dele. Enfim, né? Ele colocou todas as vantagens. Tem até no banheiro tem uma capinha para não se molhar, ou então uma portinha que abre, né? Tudo branquinho, bonitinho, tem até cheiro, né? Ele falou, tem até cheiro. Então, assim, ele é o privilegiado. Exatamente. Só que no final... Não é? No final no final ele já tem um final triste. Então aí ele fala, não seja o papel higiênico, porque é isso que, como você diz, que o diabo quer de você. Exatamente. Né? Ele vai te, né? Você vai ser o bonzão aí, você vai dominar tudo, vai todo mundo ver, você vai estar por cima de tudo, só que no final você vai terminar no lixo e sujo. Exatamente. Aí a gente tem que dominar o nosso ego, né? Por isso que a gente tem que dominar o nosso ego. E o ego também nos atrapalha nessa conexão com Deus. Muito, porque quando começa a acontecer as coisas, você começa a chegar em lugares, você fala assim, é pelo meu mérito. Claro que a sua inteligência, a sua expertise, ela te levou a esse lugar. Mas quando a gente realmente... Eu sempre falo isso nos atendimentos. Para os cristãos que me procuram, independente de ser católico, evangélico, sabe? Deu abertura. Eu falo assim, a gente precisa realmente, dentro do seu... Onde eu falei isso para uma cliente? Ela quer abrir um negócio, um empreendimento, só que tem travas e bloqueios que não... A questão do merecimento, não tem autorização para empreender. Essa é a verdade. Eu falei para ela assim, consagre o seu negócio antes mesmo de você começar a Deus. Né? Porque aí você vai entender que quando tudo começar a fluir, você vai dar glória a Deus. Né? Porque foi Ele que te levantou, é Ele que vai preparar os seus clientes. E esse é um exercício que eu faço diariamente. Eu sou do papel ainda, sabe, Alex? Eu gosto muito da agenda física, né? Então, todos os dias na minha oração, eu consagro a minha agenda para Deus. Todos os dias. Senhor, o Senhor sabe quem eu vou atender hoje. O Senhor sabe as pessoas que eu posso ajudar, porque a gente não consegue ajudar todo mundo, né, Alex? O Senhor sabe as pessoas que precisam do que eu posso derramar na vida delas. Então, eu só quero os clientes que o Senhor tem para mim. Né? Os que realmente eu não consegui ajudar, o Senhor direciona para outros profissionais. E realmente é uma oração poderosíssima, isso aí, né? Tem dia... No começo, quando eu não tinha ninguém algum dia, sabe qual é aquele dia que todo mundo desmarca? Sim. Eu falava, eu orei, o negócio não adiantou nada, né? Mas aí Deus falou comigo, você não pediu? Aproveita e descansa. Vai curtir seus filhos. Não vai fazer nada. Vai cuidar da tua casa, vai cuidar de você, vai estudar. A gente tem muito que estudar, né, Alex? Né? Então, hoje eu entendo. O dia que eu não tenho nada, eu tô com uma tarde livre, ou com uma manhã livre, eu falo assim, não, foi preparada por Deus. Porque a gente tem, aí, com esse relacionamento, a gente tem esse discernimento espiritual. Sim. Né? E que não a gente se frustra. Fala, eu acabei de orar aqui, pedi os seus clientes, o senhor tirou tudo. Né? Então, né, se a gente não estiver realmente embasado na nossa fé, a gente se revolta com ele também. E acho que esse que é um dos perigos e um dos desafios para a prosperidade, porque ela não chega num pacote todo completo para você. Ela vem aos poucos, aos né? poucos. E aí aquela felicidade, talvez a financeira, a pessoal, a profissional, ela vai degrau e degrau sendo construída. Só que se você não tiver esse tempinho para você parar e olhar pelo que você já conquistou e aproveitar aquela conquista, você se frustra muito. Porque você fica amarrado naquele ideal que você imaginou, de que minha rotina vai ser, no caso de vocês, imagino uma agenda cheia, vou chegar, vou trabalhar, vou conquistar, depois eu vou para casa, vou fazer minhas horas com meu filho. E não é tudo redondinho e não se constrói de uma hora para outra. Então, às vezes, para você poder parar e fazer esse processo de valorizar o que você já conquistou, de olhar pelo que você aprendeu naquele dia que você conseguiu superar, apesar de ter dia difícil, deixa eu chegar com minha esposa,
Estava bravo, revoltado com as coisas, e um dia difícil. E ela falou, calma, não sei o que e tal. Aí ela saiu para levar, sair com o carro, com a criança. Aí eu parei em casa sozinho, olhei, apesar do nervoso emocional, né, eu falei, eu estou sendo ingrato, porque hoje eu consegui esse passo a mais na minha vida, eu consegui ver isso, sabe aquele processinho de poder respirar e não deixar aquele pequeno probleminha no teu dia Exato. ser maior do que... E assim é também com a nossa vida, né? De não deixar que uma dificuldade, que pode às vezes durar um pouco mais do que a gente espera, apague tudo que a gente já tem vivido de bom. E não esperar também o pacotinho, o presente fechado, para poder aproveitar, né? Exatamente. Isso é maturidade espiritual, né? E emocional também, né? Tem uma frase que ela tá muito em alta agora, né? Que a gente precisa diariamente contar o nosso testemunho, mas para nós mesmos. Para nós mesmos, né? O exercício que você fez. Reforçando, né? Tudo que Deus já nos deu, né? O simples e grandioso ato de acordar. Quantos não acordaram hoje? Quantos não têm um prato de comida hoje para comer? Não tem um serviço? Não tem um carro para andar, não tem nada, não tem uma família. Tem uma frase, Thiago, que fala assim: se você acordar amanhã com tudo que você agradeceu hoje ao acordar, com o que você acordaria? E é como se fosse nada, né? uma oração esse processo, porque às vezes, como eu falei, né, a gente pode você falar, isso é maturidade emocional, mas mesmo a gente no dia a dia, às vezes se deixa levar pelos desgastes, pelos transtornos que vão acontecendo. E se a gente não parar para respirar um pouquinho e ter a gente é levado pelo cotidiano, pelos desafios e vai parecendo que a vida da gente, essa semana foi difícil, essa semana não compensou, o dia não rendeu no trabalho. Sim. Ele só foca nas coisas ruins. E é isso que eu falo, que é mesmo, pode ter parecido que eu tenho essa maturidade emocional, mas é diário o exercício de você poder... E não pensa que eu venço todo dia, não. Porque tem dia que você vai deitar frustrado. Ninguém vence todo dia. Ninguém vence todo dia, então fica tranquilo. Todos nós... A prosperidade, a maturidade, nós estamos em constante o quê? Evolução. Não é que, eu atingi isso aqui, eu vou parar. Claro que não, né? O coach, o master coach, ele nos ensina que assim, cheguei onde eu quero. Então você tem que ter um novo desafio. Porque não, você vai ficar acomodado naquilo ali. Tá, cheguei onde eu quero. E agora eu quero chegar aonde? O próximo nível é aonde? Eu quero subir. Que não, você vai ficar acomodado naquilo ali. Você vai ficar na zona de conforto, você fica o quê? Frustrado. Então é um trabalhar, é um amadurecimento mesmo. Então, aonde você quer chegar? Qual o lugar que você quer chegar? Chegou? Outro desafio mais difícil, 3 vezes mais difícil, porque isso vai melhorar a sua inteligência emocional e espiritual, vai ativar o seu córtex frontal. Vixe, tem muitos benefícios com isso. Então, realmente, a maturidade, mesmo que eu não tenha, nem não pareça, mas você está em constante exercício. Todos nós estamos em constante exercício. Na perfeição, né, Alex? Não é. E aí, né, a gente fugiu um pouquinho aqui do assunto, do assunto não, das perguntas, não, né? É que a gente falou tudo já. Quase falamos tudo. Mas, essa parte que você falou, da gente ter o objetivo, conquistar o objetivo e depois sonhar com um objetivo maior, muitas pessoas às vezes param nesse daí. Exato. Tem uma vida estagnada, uma vida às vezes até sem sentido, né? Eu gosto muito de falar de sentido, porque quando a gente não tem um sentido de vida, a gente vê muitos por aí, todos não tem um propósito, nada, porque acham que eu já conquistei, né? E às vezes entra o não merecimento, né? Exato. Já, isso daqui tá ótimo para mim. O Senhor me deu isso daqui, para mim tá ótimo, não preciso de mais nada. E aí vive essa vida, você chega, a pessoa fala, não sei, mas parece que falta alguma coisa. Não é? Sempre tem, tá faltando alguma coisa, né? Parece que tudo que eu faço não preenche. Não preenche, né? A gente sabe que pode ter raízes emocionais, traumas emocionais, tudo, né? Mas a pessoa, muitas das vezes, ela não está alinhada primeiramente com ela mesma. Né? Dentro de um casamento, elas não estão sonhando os mesmos sonhos, né? O marido sonha que quer um carro, a mulher sonha que quer, sei lá, um armário. Vamos dar um exemplo aí, ou ela quer alguma coisa para ela mesma. Então, você entende que não há uma conexão entre os dois. Então, aí você não vai ser abençoado. Não vai ser abençoado. E os sonhos aí. Agora, faz o propósito de realmente os dois entrarem num propósito de oração por aquilo que vocês sonham, ou materialmente, ou emocionalmente, espiritualmente. Se o céu não se move, a oração de um casal ela é extremamente poderosa. E é o que derruba o diabo. Porque ele realmente, o que ele tá... Hoje eu falei isso pro meu marido de manhã. Essa semana, Alex, todos os atendimentos que eu fiz foi quase divórcio.
né? Porque eu atendo muito casal. Sim. Foi muito de divórcio, famílias destruídas, adultério, flertamento pela internet. Então, assim, tá muito em alta isso hoje. E Satanás, ele vai entrar o quê? Nas famílias. Ele vai entrar nas famílias. Porque o que ele quer destruir? A família. Porque ele sabe que é a base, né? Porque se ele destruir a família, ele destrói o casal. E se tiver filho, toda a estrutura. Então, fala, meu Deus, a gente tem que se blindar emocionalmente, principalmente os casados, precisa se blindar. Todos precisamos nos blindar. Mas os casados, ele tem que entender que ele tem um ministério na mão dele. A família é um presente de Deus, né? Então, precisa blindar para não houver brechas. Porque na primeira, ele vai entrar. E aí é o quê? Ao esfriamento espiritual, ao esfriamento emocional, há sim o esfriamento sexual dentro do... Aí né? Começa, né? Aí você não consegue olhar com admiração para sua esposa, olhar com admiração para o seu esposo, e aí tudo que vem de fora, né? A grama do vizinho, né? Sempre é mais verdinha. Sempre é mais verdinha, né? Só que se você não tivesse focado com o olho na grama do vizinho, você não estaria vendo. Então, se tudo estivesse alinhado dentro da sua casa, você não estaria nem vendo a grama do vizinho, né? Estaria vendo, mas não estaria colocando empenho na grama do vizinho, né? Então, assim, o negócio é bem mais embaixo quando a gente fala do espiritual, né? Para ser alinhado mesmo. Certo. E o que a Bíblia diz sobre a prosperidade, que vai além do material, do físico, do material? A Bíblia, ela fala frequentemente que a prosperidade é a junção do seu relacionamento com Deus. Onde que vai estar enraizado a sua prosperidade? Em Deus. Eu até anotei um versículo aqui, eu quero ler para você. Está em Salmos 1, verso 3, que diz assim, ó. Ele, Deus, é como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. Olha que coisa mais linda esse versículo. Tudo que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. Então, quando a gente está embasada, a nossa prosperidade, ela está enraizada em Deus, eu vou entender que tudo que está acontecendo, de bom e de ruim, é da vontade dele. É da vontade dele. É, mais uma vez, o discernimento espiritual, né? Então, a Bíblia fala que realmente a nossa prosperidade é estar alinhado, entender o nosso propósito, a nossa conexão, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu consigo identificar o propósito de Deus na minha vida? Consegue sim. Muitas vezes, né, a gente já tem o propósito, né? Eu falei isso hoje até. A gente fica procurando coisas, procurando em outros cursos. Existe uma obesidade hoje de conhecimento, mas a execução mesmo é muito rasa. Então, assim, às vezes o Senhor já te deu o propósito na sua mão e você vem procurando em outras coisas. Como, Natália, que eu vou ter esse discernimento, né? Aumentando o seu autoconhecimento. Aumentando o seu relacionamento para com Deus. Quando eu entendo que eu sou filha de um Deus que é rei, que é criador dos céus e da terra, o que eu sou? Se eu sou filha de um rei, nós somos o quê? Quem é filho de um rei é o quê? Príncipe, princesa, é o herdeiro, é co-herdeiro de Jesus Cristo, né? Somos irmãos aí, né? Então, eu já tenho a minha identidade formada. Quando eu tenho a minha identidade formada, vai ficar mais fácil de eu entender e de me conectar ao meu propósito. E você falou muito de pessoas e tem muito a ver com isso. Quando eu entendo que a minha prosperidade emocional, espiritual e financeira é para abençoar pessoas no processo, há realmente um avanço. Porque se eu vou reter tudo para mim, Tiago, egoísmo, né? Egoísmo. Agora, quando eu transbordo na vida do outro, não tem como. O Senhor vai abençoar abundantemente. Abundantemente. Não é sobre valores financeiros, é sobre transbordar na vida do outro. O padre Fábio de Mello ainda fala no livro Quem Me Roubou de Mim, né? Sobre essa identidade, sobre esse se pertencer que o ser humano precisa para que ele possa se conhecer. E isso é um processo que ele é contínuo, porque como você mesmo mencionou, eu não sou a mesma pessoa que eu era há um ano, com certeza, que eu era há uma semana, que eu era há 10 anos atrás. Então, talvez aquela autoimagem que nós formamos sobre o que nós queremos, o que nós somos, o que nós precisamos ser, ela também ela muda. E se a gente não parar para refletir e reestruturar também essa imagem e esses nossos propósitos, a gente pode se perder nesse caminho, né? Exatamente, a gente está em constante evolução, né? Paulo diz isso, né? Transformei a nossa mente, né? Para que haja transformação. E essa transformação de mente, ela é o quê? Ela é diária.
Eu falo que a Bíblia tem todos os ensinamentos. É um manual de vida. Manual da vida lá, né? Então tem todos os ensinamentos. Paulo fala isso, né? Transformais a vossa mente, pela renovação da sua mente. Então, assim, olha, eu não sou o mesmo, Thiago, de um ano atrás. Também não sou a mesma Natália, nem o Alex. Então, nós entendemos e a gente começa a contar o quê? O nosso próprio testemunho para mim mesmo. Porque é isso que vai me impulsionar. Falar, nossa, tá dando certo, eu vou continuar. Eu alinhei esse departamento, eu vou continuar. É difícil, muitas coisas, desafiador? É muito. Mas ninguém cresce na zona de conforto. E realmente até no espiritual. Como eu disse, não é fácil ler a Bíblia todo dia. Não é fácil você ter essa disciplina. Não é fácil você separar um tempo para oração. Não é fácil você sair um domingo na sua casa, seja cedo ou seja à noite, para deslocar, porque domingo é o dia que eu quero ficar descansar, de boa, com a família, né? Mas quando eu entendo que se tirar Deus da Natália não sobra nada, você fala, tem que correr. Não tem outra saída. Não tem outra saída, né? Porque se tirar Deus de nós, né, Alex? Sim. Sobra o quê? Nada, né? Pela nossa capacidade humana, a gente não consegue, não. Né? A gente quebra a cabeça muitas vezes. E muitas vezes a falta de prosperidade, né, digamos assim, ela é vista como uma punição, como um desvio de caminho, né, ou coisa nesse sentido. Como que a gente pode entender isso, tanto pelo lado da psicologia quanto da psicanálise também, que esses momentos de dificuldade que a gente vive, que na realidade, né, todo mundo vive, faz parte desses planos de Deus para nos moldar e para nos levar a essa prosperidade? Quando a gente entende que mesmo a dor está te aproximando do seu processo. A psicanálise diz isso, né? As dores, os traumas, a psicologia também, né? E a Bíblia também. Quando a gente entende que as nossas dores, né, nos aproximam do nosso propósito, do nosso processo, a gente fica mais leve e consegue entender, né? Porém, eu falei isso ontem também, na live do meu devocional 7.1, né? Ah, Natália, mas eu oro, eu jejuo, nada acontece. Tá, então será que você está colhendo a lei da semeadura? Será que o que você plantou há um ano atrás, né? Às vezes você plantou errado, no momento errado, com pessoas erradas, e você realmente vai colher. A lei da semeadura, você não precisa nem de fé para colher. Vai acontecer. Né? Será que você plantou, como diz a parábola, você plantou entre espinhos? Você plantou em solo rochoso? Não vai frutificar. Não vai frutificar. Então, por isso que a gente precisa ser examinador do solo que a gente vai plantar, para não se frustrar ainda. E encarar realmente as nossas dores, os nossos traumas, os nossos desafios como escada, sempre para subir, né, Alex? Né? Essa dor não vai me deixar descer para o fundo do poço. E eu sempre costumo falar isso. Se o cristão ele pegar essa chave, que mesmo a gente no fundo do poço, há um trampolim chamado Jesus. Né? Mesmo no fundo do poço, há esse trampolim se você se permitir. E ele tem o poder de nos impulsionar. Né? Então, mesmo diante das guerras, das dificuldades, das aflições, nós temos um Deus que pleiteia as nossas vitórias. Então, quando tem essa mudança de mentalidade, meu Deus, né? Não há nada impossível para nós. Nada impossível. Que o desafio está ali para fazer a gente crescer, né? Para te forjar. Para não se deixar abater, né? Exato. Porque ele está ali para te ajudar a aprender com o problema. Exatamente. Né? Outro dia eu estava na Soreprima, lá no clube. Foi Dia das Crianças. O clube teve um problema lá com o transformador. E bem no Dia das Crianças, toda a ação com lá. E os brinquedos e a energia acabando. Toda hora parando, né? E o pessoal contratou gerador, mas o gerador às vezes parava. O Ronaldo, que é o gerente lá, que ajuda com alguma coisa, não sei o que. Não, tá tudo sob controle, Thiago, fica tranquilo. Tá falando, não, mas é que tá com problemas aí, né? Se precisar de alguma ajuda. Não, o problema serve pra gente crescer. Sem problema a gente não cresce. Não cresce. E aí você percebe certeza que no dia 12 de 2025 vai ter uns 2 geradores lá. Com certeza. Ou alguma coisa, exatamente. Né? Ou aumentar a capacidade do transformador. Exatamente. Enfim. É usar realmente a dificuldade para crescer, né? E nós, seres humanos, a gente tem essa facilidade, né, de ficar nesse vitimismo, né? Ah, então não deu certo com o gerador, tá sabendo? Não fazer mais nada. Vamos cancelar a festa, não faz mais não, porque pode surgir, o problema pode ficar maior na próxima. Nossa, o que vão falar, tal, né? A opinião, preocupar com a opinião do outro também. Mas quando a gente entende essa chave, que o problema, ele tá me forjando para algo maior e eu tô aprendendo nesse processo, joga para mim. Se os meus traumas religiosos tivessem me paralisado, nem aqui eu estaria hoje. Não é verdade? Nem Deus eu queria. O cara que está na liderança, ele está me ferindo, ele está me... Enfim, né? E aí? A minha referência terrena, mas também é um ser humano.
Né? E essa empatia que a gente precisa ter hoje, né? Nós vamos errar. Eu vou errar com você, você vai errar comigo, porque somos seres humanos falhos, perfeitos, só Jesus que pisou nessa terra. Né? Então, assim, quando a gente desfoca realmente e foca naquele que é perfeito, a gente entende, nossa, mesmo nessa dificuldade, eu vou crescer, eu vou me aperfeiçoar, eu vou entender o pra que eu tô passando isso aqui. Sorê, prima, passou isso aí pra na próxima Dia das Crianças ter de 2 a 3 transformador lá, gerador, né? Transformador, né? Gerador pra realmente não ter, né, esse perrengue aí de novo. É coisa típica que acontece, mas tá sujeito a qualquer coisa. É como o Jó, né? O Jó, por ele, passaria pelo perrengue dele apenas um dia, já pedia e já resolvia, né? Mas ele teve que passar por um bom tempo para ser provado. Tirou tudo dele, né? Só não tirou a mulher, né? Fez ele aguentar firme com a mulher murmurando. Mas a Bíblia diz que Deus reconstituiu 10 vezes mais nele, né? Então, né? Mas a mulher estava lá, abandona o seu Deus, né? Então, realmente, né? A mulher ali, a importância de ter a mulher ajudadora. E a gente aprende muito com a história de Jó. A Bíblia, a gente aprende ela inteirinha, né? Inteira esse discernimento, né? Tô quase morrendo, mas vou melhorar. Né? Tô na enfermidade, mas eu creio num Deus que cura. Se ele não vai me curar, ele vai usar os médicos para me curar, vai usar profissionais para nos dar destino e caminho. Então, assim, o tempo todo Deus está se manifestando. É a gente que não está vendo. É a gente que não está vendo. Quem vai assistir esse podcast vai ser muito abençoado. Vai tocar na dor de muitas pessoas, assim como nós estamos sendo abençoados aqui. Porque eu falo assim, que quando a gente fala de Deus, passa dentro de mim e de você primeiro. Não tem como, né? Tudo que eu tô falando aqui tá passando em mim de novo. Passa um filme na minha cabeça, tudo que eu falo aqui, tudo que a gente viveu. Então, realmente, é contar o nosso testemunho para nós mesmos diariamente. Porque isso vai trazer a nossa memória, o que nos dá esperança, que é o amor de Deus para conosco. Pois é. Você falou de trauma religioso, né? E você passou por 2 traumas religiosos, né? Na sua vida. E nós, recentemente, né, nossa comunidade não, mas uma comunidade da nossa região, passamos num momento, e uma comunidade da nossa região passou recentemente, e aí entra um pouco desse discernimento que você fala do religioso. Em vez de você ir lá, né, e criticar, principalmente em redes sociais, fazer todo aquele barulho, aquela coisa toda, né? Você pegar tudo aquilo que está acontecendo e trazer para, como você disse, para o secreto. Para o secreto. Não é? Exato. Olhar tudo aquilo e falar, né? Poxa, é um ser humano, né? E o que eu aprendo a partir dessa atitude? Exato. Era um líder, né? Continua sendo, enfim, mas era um líder religioso. Não é? E ele me feriu. Mas o que eu aprendi com isso? As pessoas não olham para isso. Elas vão para o outro lado do negócio né? E aí, exatamente. Enfim, né? Criticar é mais fácil, né? Criticar é muito mais fácil, né? É mais fácil. E muitas vezes olhar também para o que aquele líder religioso trouxe de bom para você. Exatamente. Porque ele também fez parte do seu crescimento, além do trauma, com ele certeza. Também fez parte do seu crescimento. Exatamente. Mas as pessoas não olham isso, né? Infelizmente. Não olham isso, né? Que nem eu falei, né? Deus permite pessoas um certo tempo na nossa vida, e se a gente não sair de lugares ou desconectar, Deus vai usar de alguma forma para tirar, né? Eu encarei meus traumas religiosos como isso, sabe? Se eu tivesse inserida no primeiro, eu não estaria aqui. Se eu tivesse inserido no segundo, eu também não estaria aqui. Então, Deus sabe todas as coisas. Então, cada lugar que a gente passa tem um tempo determinado por Deus. Né? Tem um tempo, então, encarar isso dessa forma. É difícil no começo, Thiago? É muito, tá? É muito difícil. Você se revolta, você critica mesmo, você murmura. Mas conforme Deus vai falando com você, você vai entendendo. Ele fala assim, filha, não é sobre eles. É sobre mim. Né? Lembra da sua oração? Né? Hoje eu estava até relendo aqui e eu estava lembrando das orações que eu fiz para Deus, sabe? Né? E é muito bom isso aí. Eu falei, nossa, é verdade. Tudo que eu vivi tem um propósito. Tudo que a gente vive tem um propósito. E isso é o quê? Olhar pelos olhos do quê? Da fé. Porque, humanamente falando, né? Falar, quer saber? Abandonar tudo mesmo, né? Tá aí pra quê? Tá pra ganhar dinheiro, tá pra ferir pessoas. É isso, né? É o que vem no primeiro momento. É o que vem no primeiro momento. Mas só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro, né? Não quer ajudar, só quer ferir e tal. Mas nós também somos seres humanos imperfeitos, né? Então,
provavelmente eu devo ter... Começa aí pelo criticar, né? Pronto, começa por aí. Então, provavelmente também eu devo ter ferido essa pessoa, né? Devo ter ferido de alguma forma, de alguma maneira. E muitas vezes eu falei, nossa, mas será que eu feri dessa maneira? E aí entra a maturidade. Deus fala, você feriu dessa maneira também, né? Então, assuma a sua culpa nesse papel, né, nesse posicionamento, quando é direto, que é o meu caso. No seu caso foi direto. Assuma a sua culpa também, porque você não é 100% santa, né? E libera essas pessoas e abençoa. Elas foram um presente de Deus para sua vida até aqui. Elas foram um presente de Deus para mim, para você até aqui. E os ensinamentos dessa pessoa te moldaram para ser quem você é hoje. Tá encalacrado não dentro é de tá mim. Lá encalacrado, tá, justamente. Tá encalacrado. Meu Deus, eu uso frases, eu uso muitas coisas que eu aprendi com essas pessoas, né? Então, assim, glória a Deus pela vida delas. Glória a Deus pela vida delas. E a gente sabe que quem está na liderança de uma igreja, né, independente de qual igreja, né, eles vão ser duplamente cobrados. Não é por nós. Então, não é por nós, é por Deus. A Bíblia nos diz isso. Justiça, né? quem faz é ele. É ele. Pronto, acabou. Então, assim, né? E a Bíblia diz muito além, aquele que está de pé. Tome cuidado para que não caia. Então, nós podemos cair também. Não tenha dúvida. Né? Nós estamos isentos, somos humanos e a qualquer momento podemos tomar decisões ruins, a depender do que a gente está passando e do desespero que se passa. A gente sabe que a vida reserva para a gente. A decisão nunca vai saber se é certo ou não, depois até que passe tudo e olhe para trás e possa avaliar com mais tranquilidade. Exatamente. Até lá, exatamente. Aí está nesse papel, focado no outro, focado no defeito do outro, na atitude do outro, no outro. Como é que você quer prosperar? Não tem espaço para isso. Você não tem espaço para se conhecer, você não tem espaço para ter intimidade com Deus, você está tão ocupado com a situação do outro, com alguma coisa, e aí você quer que o dinheiro realmente ele caia num Pix divino na tua conta sem você se mover. Então, não tem como, né? O que você está priorizando? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu quero chegar lá, mas eu estou priorizando? Eu estou frequentando lugares que eu vou chegar lá? Eu estou me forjando para isso? Eu estou me preparando financeiramente para isso? Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer. Ou não, eu estou só focando na fofoca, eu estou só focando em quem me feriu, criticar, eu estou o tempo todo aí esperando algo novo na rede social, porque a rede social é uma bênção. Né, mas também até um poder de destruir relacionamentos, destruir planos, né? Porque, assim, nós, seres humanos, estamos o tempo todo querendo coisas novas. Né? A rede social é isso, cada vez que você abre é algo novo. Às vezes é a mesma coisa, mas de forma diferente, né? Então, você está aquele tempo todo o algo novo. E o seu cérebro faz o quê? Libera dopamina, né, Alex? Pequenas descargas de dopamina. Você teve a sensação de não fazer nada o dia todo e no fim do dia tá morto? Então, você ficou só aqui, ó, dopamina, 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 dopamina. Então, você está buscando dopamina e felicidade no lugar errado. E acontece muito isso com os nossos adolescentes hoje em dia, né, Nath? Exatamente, né? E a gente sabe que tem inúmeros benefícios, né, o nosso relacionamento com Deus. Para quem procura realmente essa prosperidade, né, tanto financeira quanto espiritual, né, ter esse relacionamento para com Deus, independente da sua religião, é extremamente necessário. São dicas, assim, preciosíssimas, né? Ter um relacionamento com Deus, alinhar com Deus, alinhar os seus princípios e ainda praticar um exercício físico desafiador. Tem essa ainda. Não fala de exercício físico. Praticar um exercício físico. Essa semana eu só ouvi isso. Fala, Deus, então. Foi no médico essa semana, o médico falou, a saúde tá boa, se você fizer atividade física, você vai viver até os 100 anos. Aí ele voltou triste, né? Eu não faço atividade física. Voltou triste, desanimado. Eu sei. É uma tortura para mim. E essa questão de prosperidade, ela é bem subjetiva, né? Ela vai, para cada um, ela tem uma importância e uma característica, né? Falar, eu quero ser próspero e para ele significa tá em tal posição, tá em tal lugar, tá? E para cada um ela é diferente e às vezes ela não necessariamente vai englobar esses 3 pilares, né? O espiritual, familiar e o profissional. Às vezes a pessoa ela julga que a prosperidade dela depende de um pilar. Só do financeiro. Né? Só o financeiro, né? E aí a gente entra no início da pauta aqui, né? Você não está preparado para receber. Você não está preparado para estar nesses lugares. Você vai ter que passar pela forja, pelo fogo, né? A Bíblia diz numa passagem que não tem como o Senhor derramar vinho novo, dinheiro novo, conhecimento, lugares novos em odres velhos. O que é odres? São vasilhames, né? Que se colocava o vinho. Porque a pressão, como você disse, é tão grande da posição que eu quero chegar que a minha saúde mental e emocional e espiritual ela não vai aguentar. Que vai acontecer o quê?
bum, burnout. Bum, depressão. Bum, crise de ansiedade. Então, por isso é cuidar da base, cuidar do nosso solo, cuidar do nosso ódio, para que quando realmente essa posição chegar, o dinheiro chegar, que é a consequência, eu estou preparado para receber. Eu estou preparado para a crítica. Eu estou preparado para liderar, porque muitas vezes você vai ter que liderar. E se eu não for o líder da minha casa, se eu não cuidar do meu primeiro ministério, que é a minha família, como é que você quer liderar grandes coisas? Se a tua casa você não lidera, se você não cuida da sua esposa, se a sua esposa não cuida de você, como é que você quer cuidar do outro? Hipocrisia. Hipocrisia, né? A Bíblia diz que se você nega o seu primeiro ministério, que é a família, se você nega a sua família, você está negando a sua própria fé. Entende? Então a gente precisa alinhar esse departamento. Qual é o primeiro lugar? A nossa casa. Tá? Tem que estar... Vai estar perfeito? Não, não tem como estar perfeito, né? Somos seres imperfeitos. Mas pelo menos estar, né, engrenadinho ali, né? Para que quando tá tudo bem, para que quando um cair, ou quando dá uma surtada, alguém lá, o outro entendeu. Fala, não, eu sei como modelar isso aí, né? E vai acontecer. E vai acontecer, E não só uma ou duas vezes. Pelo menos umas 4 vezes na semana vai acontecer. Não tenha dúvidas disso. Quanto maior desafio... Exatamente. E você que é solteiro, quando a gente fala de família, pai e mãe, tá? Exato. Honrar pai e mãe, pai. irmãos. Exato. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. E a gente quer viver muito, né? Não tenha dúvidas. Muito. Se eu fizer exercício físico segundo meu médico, Deus. 100 anos. Eu tô um pouco de medo, mas eu acho que eu vou chegar lá. Vai. Eu vou começar agora, um propósito. Isso aí, um propósito. Agora, não no ano que vem, tá? Agora. Isso, não espera 2025 não. Começa já. Falta 32 dias para acabar, dá para começar aí, Cria um né? hábito, criar um hábito aí. Exatamente. Pois é, dá não, tempo. e para que tem muito isso de 21 dias, 21 né? dias, a TCC Mas a fala. neurociência fala que é 282 dias. Para realmente conseguir virar um hábito constante, né? Tipo assim, eu amo fazer musculação. É um exemplo, não é minha fala isso, tá? Tá bom, nunca vai ser a minha. Ah lá. Tá? E exatamente, mas a gente entende que é o quê? Que é preciso, né? Nunca você vai me ver com uma camiseta Uai, o coraçãozinho academia. Eu amo academia, nunca você vai ver. Mas eu vou ter que fazer, Uai. Não tem jeito, então é dentro do que você gosta. A gente faz tanta coisa, não é? Que não querendo, gosta, né? não querendo. Exatamente. Vai ter que se render cedo ou tarde para academia, para alguma atividade física. Quanto antes começar... Melhor, né? Melhor. Natália, muitas pessoas, eu acho que na nossa sociedade, às vezes vê a prosperidade assim. O Thiago falou das diferenças de prosperidade e muitas pessoas acham que ser próspero é como nós começamos o nosso bate-papo. É ter uma casa boa, é ter um carro do ano, é ter roupas de marca, é ter isso e ter aquilo. Eu falo muito de respeitar a prosperidade do outro. Tem uma palestrante que ela fala mais ou menos sobre isso. Ela comenta que ela enriqueceu, tal, né? Tá próspera hoje, tem seus apartamentos em Florianópolis, Beira-Mar, aquela coisa toda, tal. E a mãe ainda continua no interior do Mato Grosso do Sul, naquela casinha dela simples, sem ar-condicionado, com ventilador e tudo mais. E ela quis dar uma vida boa para essa mãe dela. Sim. E quando ela deu essa vida boa, né, digamos assim, comprou um apartamento com um ar, colocou funcionária, fez tudo para a mãe, ela viu na mãe uma tristeza enorme. Ela falou, gente, em 3 meses a minha mãe meio que definhou. E aí poxa, mas o que está acontecendo, Deus? Porque eu estou dando do bom e do melhor para ela e ela... E aí depois, numa revelação, ela fala que Deus mostrou para ela devolver a mãe para o habitat dela. Olha isso. Para o lugar dela. Para a mãe dela, a prosperidade da vida dela, o sentido de vida, era ali, naquele lugar que ela estava. E muitas vezes a gente não enxerga isso, né? Não. A gente quer dar vida boa para todo mundo. Eu acho que a minha vida, às vezes... minha vida, não sei como que o Thiago consegue viver naquele lugar. Não é assim? Exato. A gente começa daquele a julgar, jeito, fazendo né? aquilo. Fazendo Exato. aquilo. Como que consegue? Uma inteligência dessa é tal coisa. Exato. Não é? A gente Exatamente. começa a fazer esse tipo de crítica ou julgamento, coisa nesse sentido. É respeitar a prosperidade do outro também, Com não certeza, respeitar, né, o limite de cada um, né? Que nem essa senhora viveu a vida toda naquele cantinho dela, né? Assim, muito difícil ela realmente mudar essa mentalidade agora. Ela vai querer realmente passar os últimos dias naquele lugar, né? Minha avó era assim. Minha avó materna, né? Ela já faleceu, mas ela lutou contra o câncer 12 anos, né? E ela
realmente combateu o bom combate, né? E terminou. E quando ela vinha para casa da minha mãe, aqui em Novo Horizonte, né? Que ela gostava muito de ficar na casa da minha mãe, passava mal por causa das químicas. Ela morava lá no Pio 11, Alex. Olha aí. Lá no Pio 11. Então ela... Nossa Vila Orestina. Nossa Vila Orestina, né? Porque eu morava lá. E aí quando minha avó ficava mal, ela vinha para Novo Horizonte. E muitas vezes, em vez de ela melhorar, ela piorava. Piorava aqui. Porque assim, aqui é só dentro de casa, né? Minha mãe mora lá no aeroporto, não tem nada, né? Só a rua mesmo, né? Como em todas as ruas das cidades. E no Pio 11, não. No Pio 11, você sai de casa, tem uma praça lá. E ela acabava o serviço e eles iam pra praça. E juntava todo mundo Juntava ali. todas as senhorinhas, conversava. Eu vivenciei isso na minha adolescência, né? Almoçava, terminava o serviço de casa, praça. Era pra correr, era pra brincar, era pra conversar, era pra saber das fofocas, praça. Então, quando minha mãe trazia... Era a nossa rede social? Era rede social. Veio isso aí natural ainda, né? In natura lá. Então, a minha avó vivenciou isso. Depois, com o tempo, tadinha, ela teve que se adaptar, né? Porque ela precisava dessa rede de apoio, né? Sim. Mas a minha mãe, então, minha mãe passou por isso. Quando minha mãe veio do Pio 11 pra cidade, minha mãe veio realmente num pró maior, né? Ela veio me ajudar a cuidar dos meus gêmeos, né? Pra mim continuar trabalhando. Então, ela veio, mas minha mãe ficou, acho que meu pai falou ainda essa semana, não sei se foi 1 mês ou 4 meses com a mudança encaixotada. Só desencaixotou o fogão. Uma esperança de voltar tremenda. Mas, exatamente. Ela falava, se eu não acostumar, eu volto. Da hora que descia o caminhão baú, Alex, as mudanças, ela chorava. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz com ela? Claro que ela veio de Levi espontânea a pressão por ser avó, eu acho que é isso, né? Sim. Mas assim, realmente, né? Depois ela foi se adaptando, tudo, mas é muito difícil mesmo, é respeitar cada um mesmo, né? Hoje, né, ela evoluiu muito em estar na cidade, né? Meu irmão, meu pai, né? Mas é difícil, é respeitar o processo, né? Meu pai muitas vezes ficava meio nervoso, eu falava, é o processo dela. Deixa chorar, deixa sofrer esse luto de perda, né, do seu lugar ali, né? É um luto. E muitas vezes as pessoas não vão conseguir. Assim como essa senhora não conseguiu. E a gente respeitar o outro, né? Da maneira que ele é, Exato. da profissão que ele escolheu, ou então da maneira que ele enxerga o propósito de vida dele, o sentido de vida dele, né? Exatamente. Nós às vezes queremos impor isso nas outras pessoas, né? Mas eu acho que você deveria fazer assim. Eu não vejo com tanta inteligência assim você fazendo isso, não é? E às vezes a gente quer ficar impondo isso nas pessoas, Até né? porque respeitar. a nossa prosperidade ela também é construída, acho que muito a partir do que a gente admirou muito na nossa construção como ser humano, né? A gente olhava talvez muito... não só nossos pais, que são nossos primeiros espelhos, mas pessoas mais próximas, e falava que, olha, isso é legal, gostaria de ser isso quando eu crescia, viver assim, dessa maneira. A gente vai construindo o que é ser próspero na nossa mentalidade ao longo dos anos. E, às vezes, o que essas pessoas construíram para ela, o que é prosperidade, é algo muito mais simples do que a gente fica... E muito mais próximo, né? E talvez elas é que sejam certas. Exatamente. Porque a gente, às vezes... idealiza uma prosperidade tão mais complexa, cara, cheia de coisas desnecessárias. Exatamente. Mas que, no final das contas, ninguém está errado, né? Não tá. E eu falo assim, que quando a gente realmente entende que a prosperidade é a junção do nosso alinhamento espiritual, emocional e mental, a hora que você chegar lá, né, e ter as grandes coisas, você vai continuar dando valor às pequenas coisas. Dando valor a um almoço simples em família, dando valor a um churrasquinho simples de família, dando valor à sua casa, ao seu casamento, aos seus filhos, porque você amadureceu, entende? Então você pode ter todas essas coisas, mas você vai conseguir dar valor no simples, e é muito real isso. Eu vejo isso no dia a dia, muitas pessoas que têm, né, vamos dizer assim, né, que têm muito mais posses, condições, enfim, que a gente, às vezes, presente num núcleo, né, que a gente olha e fala, meu Deus, né, poderia estar, não sei lá, poderia estar em São José do Rio Preto, no Outback, né, e tá num churrasquinho aqui, né. Exatamente. Mas é porque valoriza esse... Né? Cria memória, gera valor, né. Então tem coisa que o dinheiro ele realmente não compra. Ele não compra, não adianta. Para fechar um pouquinho esse lado religioso e depois pular para a sexualidade, existe alguma prática diária, práticas espirituais, digamos assim, com oração, meditação, reflexão bíblica, que pode ajudar a gente a ir se reconectando com esses nossos propósitos, com os propósitos divinos, e aí ir vivendo com mais plenitude e também equilíbrio a nossa vida? Existe. Primeiramente, a gente precisa ter clareza,
né? Ter a clareza de quem eu sou e para que estou, né? Foi o que a gente falou, ter clareza que eu sou filha de Deus. Se eu sou filha de Deus, eu tenho relacionamento para com Ele. E se eu tenho relacionamento para com Ele, assim como você teve essa DR com Ele aí esses dias, né? Eu vou orar, eu vou realmente ter esse momento de meditação e oração para com Ele. Então, tudo isso vai acrescentar nas nossas vidas, na nossa rotina. Porque, assim, pelas nossas próprias forças, né, Alex, a gente não é capaz, né? E, às vezes, né, muitas das vezes, a gente negligencia o básico. Tudo que está ao seu alcance. Eu preciso melhorar a prosperidade, eu vou comprar uma mentoria de tanto. Tá errado? Não tá errado, né? Você tem que investir mesmo, né? Mas você tá fazendo o básico? É igual exercício físico. Você tá fazendo o básico? Não. Eu tô descendo as escadas aqui que você viu que elas são difíceis para chegar aqui. Então. Eu tô fazendo. Exatamente. Mas eu tenho subido com dificuldade, já bufando, vai. Já tô com dificuldade. E é isso, a gente tem que focar no básico. É no básico, né? E isso vai aumentar realmente a nossa maturidade espiritual, emocional e também financeira, né? Buscar realmente pessoas que eu sempre falo isso, buscar pessoas que já chegaram lá. Eu quero chegar num patamar, você também quer, vocês também querem. Então eu vou precisar me espelhar nessas pessoas. Isso não é ter inveja. Não tá dando certo o que aquela pessoa tá fazendo? Então, dentro dos meus limites e realmente dentro do que eu tô conversando com Deus ali, né? Eu vou entender que eu posso me inspirar nessas pessoas. Mas o relacionamento com Deus, Alex, ele é a base para você entender a prosperidade. Porque ele te desfoca totalmente do dinheiro. E ele te mostra o dinheiro como um acréscimo, como uma consequência do seu alinhamento. E não o dinheiro em primeiro lugar. E é interessante quando você tem essa revelação que junto com ela, né, coisas que acontecem no seu dia a dia que você poderia estar resolvendo aquela situação, você não a enxerga. Exato. E depois da revelação você começa, tem sentido. Por isso que... E aí você começa a ir ligando, né, algumas coisas, né? Vai acontecendo algumas coisas que às vezes até aconteceria e você ia... tá bom, graças a Deus, tá ótimo. E você não dava valor, talvez, para aquele acontecimento, ou, enfim, para alguma coisa, algum trampo, ou algum cliente que apareceu aí meio que de final de ano, quando todo mundo desmarca. Exato. Sempre tem, graças a Deus, que vem surgindo para o nosso 13º, né? Verdade. E aí a gente vai entendendo, né? Depois desse... Quando você começa a se conectar, você vai entendendo as pequenas coisas do dia a dia, como elas vão se interligando e como você vai resolvendo as situações do dia a dia com mais facilidade. Né? Exatamente. Sabe que eu tenho até uns testemunhos sobre isso, sobre mim, né? Porque depois que eu me converti, comecei nessa caminhada com Deus, a gente sempre espera algo mais, né? E a gente fala assim, né? A gente quer que realmente Deus abra a janela do céu e fala, filha, é isso aí, Puxa, né? agora eu vou. Agora eu vou, tudo, né? E nessa caminhada, quando eu comecei, eu falei, nossa, vou ver o sobrenatural. Nem sabia eu que para ver o sobrenatural, você tem que ver o natural primeiro, né? Não tem como ver o sobrenatural. E aí, Alex, né? Isso fazem 4 anos, mais ou menos. 4, 5 anos, né? A gente tinha ido num sítio aqui, lá no bairro Sem Terra, com os amigos, um dia, né? Num sítio, para fazer um churrasco. Tinha tanques de peixe para pescar, né? Sim. E a minha preocupação é que as crianças caíssem dentro do tanque. Falei, se cair, eu não sei nadar. E agora? Né? Meu marido também não sabe nadar. Aí, a hora que um desceu, Thiago, pra andar dentro do tanque, bati aqui. Falei, não, beleza, se cair ali é só sair andando, né? Tranquilo, né? E glória a Deus, aquele povo crente lá, né? De repente, as crianças começaram a brincar de esconde-esconde, Alex. Né? Tinha 4 crianças com os meus 6 crianças. E a minha preocupação era o quê? Com a minha menina. Porque era a única menina do grupinho ali, né? A gente, como mãe, né? Tem essa preocupação. De repente, chega um menininho, 2 aninhos. Tia, o seu filho caiu no poço. Falei, quê? E seu filho caiu no poço. Alex, eu tirei minha sapatilha, corri, queria pular. A hora que eu bati o olho, não tinha como pular. 18 metros de profundidade. No poço, nem meu foi filho no caiu tanque. No poço. Meu filho caiu no poço, desativado. E ele só gritava muito. Glória a Deus que ele gritava muito, né? E eu falava assim, aonde está Deus nisso, Thiago? Como que Deus me permite um negócio desse? Glória a Deus, não tinha celular, não pegava celular, não tinha como. Todo mundo chorando e eu falei assim, aonde está a água em você, Iago? Meu filho chama Iago, aonde está a água? Ele falou, no meu pescoço. Então, se ele não morresse pela queda, ele morreria afogado. Não, pela medicina não tem como meu filho estar vivo. Né? Na época eu trabalhava no centro cirúrgico, o Ricardo falou assim, pela medicina, não tem como seu filho estar vivo. E aí, não tinha celular, não tinha como chamar bombeiro, não tinha nada. O cara do sítio falava pra mim assim, é você que decide, mãe.
A 15 minutos daqui tem 3 escadas de 2 metros cada uma, a gente busca, só que é meia hora, 15 para ir, 15 para voltar. Falei, busca a escada. Nesse meio tempo, um amigo nosso, muito chegado, desceu por uma cordinha fininha. Eu queria descer, Thiago, por mim eu tinha pulado. Ele falou, você pula, você mata, vocês morrem tudo lá dentro, dois, né? Por fim, desceu por uma cordinha fininha, preparada por Deus, ficou lá embaixo com meu filho, até chegarem acalmando ele, e tava sangrando a testa dele, sabe? E a minha preocupação é que se era o sangramento do ouvido, a gente sabe que do ouvido o negócio é mais embaixo, né? Aí eu falei, desce lá e vê de onde é o sangramento. Aí realmente era da cabeça, só deu os 10 pontos na cabeça dele, só. E as escadas vieram e meu filho subiu andando. O que eu aprendi com tudo isso? Meu filho entrou andando no pronto-socorro. Na época eu trabalhava no hospital, eu liguei de lá, quando pegou a pista, né, eu já liguei. Aí eu cheguei, tava toda a equipe na porta do pronto-socorro, né, tudo paramentado. Aí o médico me falou assim, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá fazendo sacanagem com a gente, né? Eu falei, não tô. Eu tava com a calça toda arregaçada, né, descalço, entrei descalço. Ele falou, não tem como uma criança que cai no poço entrar andando. O que eu aprendi com tudo isso, né? Que realmente, para mim, viver o sobrenatural, eu vou ter que viver o natural. Que nada hoje, nada, Alex, nada, Thiago, que eu faça, vai pagar ele ter devolvido meu filho para mim. Entende? Então, esses são os testemunhos que a gente precisa contar. Tá difícil o que eu tô passando, mas olha de onde Deus já me tirou. Olha o fundo do poço que ele tirou meu filho. Onde ele resgatou. Pela medicina, não tem como meu filho tá vivo. Então, são 18 metros, né? É o sexto andar. É um sexto andar. É um sexto andar, não tem como. Então, assim, olha quantas coisas o Senhor já nos deu. E não tem preço que pague isso aí. Assim, eu na euforia e na pressão, eu sou aquela que vai. Eu só vou. Eu não paraliso. Muitas pessoas paralisam, né? Meu marido, ele trava, né? E eu fui a que só vou. A hora que foi dar ponto nele, eu deitei em cima dele e falei, cala a boca. Desse jeito. O Ronaldo falou assim, você vai quebrar o menino. Eu falei, se ele não caiu de 18 metros, quebrou, não é agora que ele vai quebrar, né? Pronto, né? E aí fui, só que a hora que eu cheguei na minha casa, 3 horas da manhã, que a gente ficou em observação, tudo, glória a Deus, não aconteceu nada. Aí, naquele momento, eu falei, Senhor, se não fosse o Senhor, não tinha como meu filho estar vivo. Não tinha como. Então, depois que a gente realmente tem essa percepção e esse relacionamento com Deus, a gente sabe que o dinheiro ele é necessário, né? Mas ele é só um complemento. Porque olha quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida. E o seu medo era um tanque de, sei lá, 50 centímetros. Na minha cintura. Né? Um metro. E eu não sabia que tinha um de 18, né? 18. E por incrível que pareça, a hora que esses postos, eles são 2 tampas, assim, né? Sim. De concretos antigos, né? Isso. E a hora que, como é que ele caiu? Eles brincando de esconde-esconde, ele passou correndo. Sabe quando é aquele impulso? A tampa quebrou e ele desceu. Aí ele desmaiou, na queda ele desmaiou. E a hora que o nosso amigo desceu, ele falou assim, ele me contou isso depois de 20 dias do acontecido. Ele falou, Natália, a hora que eu cheguei lá embaixo, eu pisei na tampa. Só que a hora que eu coloquei o pé lateral, era água. O que aconteceu? A tampa, Alex, travou. Ali não era o fundo do poço ainda. Não era, tinha mais para baixo. Tinha muito mais. Ele falou, eu olhava beirando o poço, só tinha sapo olhando para mim, piscando assim. Porque é um poço desativado, entende? Então, assim, a gente dá valor nas pequenas coisas agora. Né? Meu marido que conta isso. Meu marido é muito perfeccionista, mas ao extremo. Até para... O extremo é isso, exatamente. E ele, nossa, aí depois disso, nossa, Deus tratou muito com ele. Então, criança, o que faz no carro? Suja, cola chocolate nos bancos. E o que a gente faz? Fica muito bravo, né? E aí, depois que aconteceu tudo isso, um certo dia ele tava limpando o carro e tinha um pedação da chocolate laca colado assim, né? Bem do lado do meu filho, né? Aí, a hora que ele pensou em reclamar, ele falou assim, obrigada. Porque se não fosse ele aqui colando esse chocolate, né? Eu não teria ele, né? E ele falou assim que as lágrimas correram, Deus falou com ele. Então, é nas pequenas coisas, você tá vendo? Nada faz... Um carro novo não faz sentido se a gente não tiver o nosso filho. Né? O dinheiro não faz sentido se a gente não tiver a nossa família. Então, essa é a base. Então, eu falo assim, nada que eu fizer hoje vai realmente pagar essa devolução, essa restauração da vida do meu filho. Meu filho é um milagre. É um milagre. Pois é. E você falando assim, eu vou lá pro lado da psicanálise. A gente, vocês, né? Focam bastante na infância. Sim. E aí você falou do chocolate e tantas outras coisas do dia a dia que acontece, que a gente faz o que com as crianças? Nossa, repreende. Repreende, né? E briga e faz isso e aquilo. E não pensa que é só passar um paninho ali e já limpou. Pronto, acabou. E é uma criança. Que aquela repreensão pode transformar no futuro
trauma e uma coisa tão enorme, porque para a criança ela não espera aquilo do pai ou da mãe, tem uma referência, dependendo do tipo de repreensão, né? Exatamente. Tem pessoas que acabam exagerando, né? Exatamente. É por causa do perfeccionismo, que era o caso do meu marido. Sim. Meu marido melhorou muito. O perfeccionismo caiu por terra lá em casa agora, né? Ele é extremamente muito... Claro, ele é organizado. Vamos mudar a palavra agora, né? Saiu do perfeccionismo. Bem, Ronaldo, agora você é organizado. Então, assim, isso foi um tratar realmente, né? Olha trata a gente num certo... Não tem como, né? E a gente realmente entende, né? Que a gente só melhora com isso. Meus filhos falam isso pra mim, sabe, né? Mãe, se não fosse essa psicanálise na sua vida, eu não sei o que ia ser. Porque ele falou assim, a minha filha fala muito isso. A minha filha é assim, ela é extremamente inteligente. Meu filho também, mas ela é mais falante. Que idade ela tá? Eles estão com 14. Eles são gêmeos, é um casal. E ela é assim como eu, ela é bem falante. E o menino é o pai, mais tranquilo. Mais Ronaldo. E ela fala, mãe, você é outra depois da psicanálise. Por quê? Porque a transformação passou em mim primeiro, né, Alex? Assim como passou em você, né? Sim, e a gente realmente, dentro dos atendimentos, as pessoas começam a falar, e você fala, eu preciso melhorar nesse departamento também. Não é assim, Alex? É uma troca de... É uma troca ali, né? E eu escutando tanto essa semana assuntos aí de divórcios, de adultério, né? De rede social, de conversas realmente, né, ilícitas aí, né? Eu falei, o que será que eu posso melhorar no meu relacionamento que eu tô pecando, né? Porque assim, a gente sempre pode melhorar alguma coisa, né? Eu falei, não, alguma coisa eu preciso me mover, porque eu entendi que o inferno realmente ele se levantou numa fúria contra as famílias, que assim, nem o dinheiro, nem uma prosperidade, nem um cargo, nem um carro vai comprar esse lugar. Então a gente precisa estar vigilante mesmo o tempo todo, né? E a gente aprende muitos atendimentos. Demais, né? Às vezes é uns tapas na cara. Nossa, né? É verdade. A gente, poxa, eu faço igual, e aí como que eu vou... A congruência, né? Que Roger fala, né? Exatamente. E agora, né? Eu faço igual, e aí, né? Exatamente. Eu falo que tem cliente que a gente já devolveu o dinheiro, porque eles tratam mais com a gente que com ele. Acende aquela luzinha de alerta, né? Falando, eu acho que eu também... Exatamente. Se isso pode acontecer com ela, se isso aconteceu com ela também. Pode, exatamente, né? Pode acontecer. Eu tava assistindo outro dia um coach religioso, digamos assim, eu não sei, hoje em dia tem vários nomes, né? Não sei como posso falar, mas enfim, um mentor religioso, coisa nesse sentido. E ele falava muito que a prosperidade, como você também já mencionou aqui, ela está muito ligada à família. Então, o respeito à esposa, o respeito aos filhos. E aí, quando ele fala justamente como você até trouxe, conversas ilícitas, curtidas, ele fala exatamente isso. Enquanto você, homem, ou você, mulher, estiver tendo esse tipo de ato dentro de um relacionamento, a prosperidade ela não vai chegar até você. Não vai, porque tem uma brecha, né? Você ainda não está alinhado. E fala muito também, né, da sexualidade no quesito de masturbação, de pornografia, né? Tem pessoas que são viciadas na pornografia. Dopamina o tempo todo, né? E aí ele fala justamente, aí ele entra na parte da ciência. Dopamina. Ele fala, não é porque é um pecado ou isso ou aquilo, né? Vamos falar a verdade, é por causa disso. E aí ele mostra a atenção que você desprende, a força, a energia que você desprende para coisas que não vão contribuir para você ser próspero. Exatamente. Muito interessante tudo isso, e faz né? Tudo muito sentido. E não faz sentido? Tudo muito sentido, porque a gente sabe, se a gente está com o nosso autoconhecimento legal, consegue realmente exercer esses princípios dentro do casamento, dentro do relacionamento, a sexualidade ela é uma consequência desse ajustamento, né? Tudo vai fluir naturalmente. E um casal que ele está sexualmente bem, vê o financeiro dele. Tá bem. Natália, não tô rico. Mas você consegue encarar os boletos, as contas, as dificuldades com mais clareza, com mais sabedoria, né? Assim como Salomão pediu para Deus, peço sabedoria para me conseguir administrar o meu reino, né? E, consequentemente, o que aconteceu com Salomão? A prosperidade foi uma consequência dessa sabedoria que derramou sobre ele. E assim no nosso casamento. Então, a sabedoria derramada no nosso casamento, fechar brechas, não tem como eu pedir para Deus me enriquecer se eu tô flertando com uma pessoa no WhatsApp ou na rede social, né? Se eu estou realmente não sendo leal com o meu companheiro, com a minha companheira. Se eu estou fazendo isso sem dinheiro, você imagina com o dinheiro.
Muitas coisas Deus não dá para nós porque você não vai conseguir administrar, foi o que a gente disse no início da live, da live aqui do podcast. Então a gente precisa realmente estar com todos os departamentos alinhados, espiritual, emocional e o casamento. E a sexualidade, não pode ser negligenciada a sexualidade, né? Quero ser próspero, tem que me conhecer, tenho que cumprir princípios, tenho que namorar muito dentro do meu casamento, né? Se não consigo, vou conseguir identificar o porquê. É um trauma? É um abuso? É realmente a sua personalidade, que você é mais tranquilo, não consegue ter muita iniciativa, né? Ontem eu atendi um casal assim, né? Ele fala assim, ela não me ama. Ele, mas eu amo, eu só não consigo ter iniciativa. Porque é uma fleumática, Alex. Uma fleumática com colérico. Você imagina o que vai virar lá dentro? Bomba, né? Então, olha, vai querer assim, todo dia ir lá, uma vez por semana? Não. Olha lá. Entendeu? Então, se é uma mulher, nesse caso, né, que realmente ela precisa, não, assim, ó, você precisa se posicionar, né, passa por uma programação mental, se posicionar. E esse marido, que foi o caso de ontem, entender que ela não vai ser totalmente impulsiva igual ele, o que acontece? Separação. Por simplesmente, é simplesmente mesmo, não se conhecer na essência. Não se conhecer na essência. Então, assim, olha como que faz diferença. Aí você alinha a essência, alinha o espiritual, alinha a sexualidade e entende que o sexo dentro do casamento ele é um presente de Deus. Quem criou a sexualidade? Foi Deus. Ele é um presente de Deus para ser vivido aonde? Dentro do casamento. Né, com o teu marido, com a sua esposa, e Deus se alegra disso. Eu sempre falo isso para as clientes, falei isso no outro podcast. Você já imaginou você namorando com o teu marido? Deus fica feliz, porque você está cumprindo um princípio bíblico dentro do seu casamento, né? E a gente sabe que o sexo dentro do casamento, ele traz o quê? Conexão. Nem tudo é sexo, mas sexo é 50% dentro de um casamento. Então, quero ser próspero, quero ter uma vida próspera, se conheça, cumpra princípios, honre quem precisa de honra, né? Entenda o processo, aceite o processo que o derramamento financeiro ele vai acontecer. É uma consequência. Porque se derramar tudo de uma vez esse dinheiro, você não vai dar valor na sua esposa, você não vai dar valor nos seus filhos, na sua casa, nada, porque o dinheiro, ele vai o quê? Te dominar. Ele vai te dominar e não há espaço para o simples, como a gente estava falando aqui. Para o simples, para a essência de tudo que realmente Deus tem para nós. Pois é. E aí você já respondeu aqui, ó, 3 na sequência. Lindo demais isso. Você tem alguma recomendação para quem sente que tem um bloqueio em relação à sexualidade, em relação à sua prosperidade que está ali alinhada, seja ela... falando da prosperidade, seja ela financeira, emocional, e aí também entra a sexual, que você gostaria né, de se alinhar com esse propósito divino. Você tem alguma recomendação para essa pessoa? Para essa pessoa que vê que está bloqueada. Ela precisa procurar ajuda, né, Alex? Né? Primeiramente em Deus, foi tudo que a gente já disse aqui, através do relacionamento, mas ela vai precisar de uma ajuda para entender por que eu não consigo... Por que eu tenho esse bloqueio aqui? Por que eu tenho esse bloqueio? Que nem essa cliente de ontem. Você não tem autorização para ter. Por que eu não tenho autorização? Nós da psicanálise, a gente vai muito para a infância, como você disse. Ela nunca teve autorização da mãe para fazer nada. Tudo a mãe precisava falar, ó, faz isso. Vai brincar. Faz isso. Porque a mãe foi uma mãe opressora que colocou medo em tudo. Então, hoje eu tenho medo de iniciar qualquer coisa. O simples ato de abrir um negócio pequeno, não é grande não, eu não tenho autorização para isso, entendeu? Então, entender quais são suas travas, qual que é a sua dificuldade. Indo para a sexualidade, se você... consegue aí se autoanalisar que você tá viciado na pornografia, tá viciado na masturbação, tanto homem quanto mulher, porque hoje tá de igual para igual. Sim, tá igual para igual. Por que você... Até mesmo em bebida, Até em bebida, né? Porque todo vício, né? Sim, é um vazio emocional, né? Com certeza. É um vazio. Então, procurar essa ajuda para identificar mesmo, né? Por que eu fui para masturbação? Por que eu fui para pornografia? Por que eu fui para o álcool? Por que eu fui para as drogas, né? E realmente dar um novo sentido isso aí, porque é possível você se libertar. É possível você desprender disso. E a gente sabe, né, Alex, que a masturbação e a pornografia têm a mesma potência da cocaína no cérebro de nós seres humanos. Então... De queimar neurônio. Então, não tem benefício. Fala assim que os benefícios são tão... em segundos, em minutos, que não vale. E os neurônios, eles não se regeneram, né? Pois é. Então, assim, além de ser pecado, né, a masturbação e a pornografia, só traz malefícios, né, para nós seres humanos. Com certeza. Reconhecer o problema, então, é o primeiro passo, né? Reconhecer o problema é o primeiro passo. Põe o pé no chão, seja sincero, larga de hipocrisia, de querer mentir que isso não faz mal. Sim. Reconhecer que há um problema e, a partir daí, procurar ajuda para saber, para conseguir com mais facilidade, né,
superar essas barreiras. Exatamente, para viver realmente a tão sonhada prosperidade, porque é o nosso sonho. A gente não pode ser hipócrita e falar que não, né? A gente não quer ser próspero. A gente quer ser próspero, né? Mas é isso, alinhar. Coloca o pé que Deus coloca o chão e se permita ser moldado, né? Eu tive um pastor que ele falava assim, não existe pecadinho e pecadão. Não existe, tudo é pecado. É só mais uma vez. É só mais uma mensagem. Mas é só mais uma olhada. É só mais uma grosseria. Você está descumprindo o princípio. Então, isso está te fazendo o quê? Está te distanciando do seu propósito, te distanciando do quê? Da sua prosperidade. Né? Então, não existe, né? E a gente sabe o quê? Que o pecado, ele é o quê, Alex? Ele é doce. Existe pecado ruim? A maioria... Não, a gente tem que ser sincero. Não existe pecado ruim, né? A euforia do adultério, meu Deus, que dopamina que é, né? A euforia de uma mensagem que cai aí da pessoa que você está conversando, meu Deus, aquele borboletas na barriga, né? A euforia da bebida, a euforia da... troca de olhar. Uma troca de olhar, né? E a projeção, né? Que você começa a fazer no outro, né? Você começa a ver tudo no outro, o que você queria que a tua esposa ou teu esposo fizesse. Aí você fala assim... Não, é ela. Não, é ele, né? Então, assim, e aí? E é por isso que muitas vezes a pessoa termina um relacionamento, começa com a outra pessoa que ela desejou tudo, aí ela... é igual. É igual. É igual, você só projetou. Você só projetou. Na verdade, você não se curou, né? Você não se curou. E a gente sabe que quando a gente não se cura, a gente vai atrair. É a fragmentação, né? Tudo que eu não curo em mim, eu vou atrair de novo. vou atrair de novo. Novamente. Então, assim, se priorizar, se autoconhecer, ter uma vida realmente com Deus, embasado na palavra, né? Vai fazer total discernimento na prosperidade. A prosperidade, como eu já disse, vai ser uma uma consequência. Aí, quando você estiver lá com a conta cheia, você vai conseguir dar valor na tua esposa, que te ajudou no seu caminho, aos seus filhos, que são um verdadeiro milagre, que são frutos do amor de vocês, né? Que são presentes de Deus para nossas vidas, os nossos filhos, né? Porque isso vai ser a somatização disso tudo. Você vê os grandes empresários, né? Muitas vezes, quando vai fazer algum tipo de declaração, né? Algum tipo de, enfim, agradecimento ou coisa assim, inauguração de centésima loja. Nossa, cortar a fita vermelha. Quem é a primeira pessoa que ele agradece, né? A Deus. Justamente. E a minha esposa que está do meu lado o tempo todo. Eu tenho essa narrativa. Quando eu vou nas palestras, alguma coisa, eu falo assim, eu agradeço primeiramente a Deus, né? E depois eu sou casada para sempre com o Ronaldo, desse jeito. No meu lado é para sempre, do jeito que a Bíblia diz, né? Só se realmente houver algum motivo, né? Mas eu sou casada para sempre com o Ronaldo, mãe para sempre do Iago e da Heloíse, né? E aí a gente vai para as graduações. Justamente. Só aí a gente vai para as graduações, né? Porque na realidade sem eles a gente sem não eles teria nada isso, poderia. Né? Eu falo assim que né, o meu processo de conversão, de relacionamento com Deus é através da vida do meu marido. Então, se eu não tiver honra para com meu marido, né, e não entender da onde realmente ele me tirou e me apresentou esse Deus que é amor, que é transformação, a Natália era terrível, entende? É terrível, era uma personalidade, pensa um colérica na veia, com a energia masculina assim, bateu, levou, e meu marido falava pra mim no início do casamento, Thiago, você precisa ser mais mulherzinha, com aquela calmaria dele, né? Você precisa ser mais mulherzinha. Eu sou uma mulher, desse jeito, né? Imagina a colérica falando, né? Que coisa, meu Deus do céu, né? Enche o saco. Não enche o saco, me deixa, né? E é isso mesmo, é isso que acontece. Então, assim, né? Glória a Deus, né? Pela vida do meu marido na minha vida. Então, assim, é trazer honra. A gente precisa ter essa honra, né? Tem vontade de matar umas 3 vezes por semana? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né? A gente pensa em perder o réu primário pelo menos umas 3 vezes por semana, né? Mas realmente a gente entra aí, né? A gente entende que não vale a pena, né? E que a família é nosso presente de Deus e continuamos. Então, assim, é ter honra. É difícil, mas é teu, né? Honra que é teu, né? É teu presente. A Bíblia diz que as nossas palavras têm tanto poder para abençoar quanto para amaldiçoar, né? Então dúvida. Eu vou escolher o quê? Abençoar, né? Até as pessoas difíceis. Só para tranquilizar o Paulinho, nosso produtor, nós já estamos fechando, viu, Paulinho? Mas eu lembro que tinha um empresário, agora eu não me recordo o nome dele. Porque a gente sempre vê o homem sozinho, né? Sim. Você pega aí, tipo, sei lá, um velho da Havan, a gente sempre vê pessoa você pega um Silvio Santos da vida, tá sempre sozinho, Faustão e tudo mais.
E esse empresário, simples de tudo, e ele até comentou num dia, né, que estava inaugurando uma rede, acho que era a 3ª loja que ele estava inaugurando, e ele comentou, eu agradeço, né, claro, a Deus, enfim, por tudo que eu tenho, e a minha esposa, que mesmo não estando presente nos meus negócios diretamente, quando eu chego em casa, eu tenho casa limpa, roupa lavada, Exato. comida quente, meus filhos todos bem cuidados, né, com roupa, enfim. Então, a empresa residência, casa, é ela que cuida. Exato. E se eu não tivesse esse suporte, eu não estaria onde eu estou hoje. Olha isso. Então, às vezes, a esposa ela não participa diretamente do negócio, né? De participar daquilo, mas ela está participando, está te ajudando, te livrando de Muita inúmeras, coisa. né, tarefas do dia a dia. E ela faz parte desse crescimento. Né? Exatamente. Cada um tem o seu papel e a sua função. Né? É isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o homem é o cabeça, né? Que vai na frente, né? E quando a gente fala nisso, é muito importante você ter falado nisso, que a gente vai quebrar uma crença aqui agora também, né? Tem muito. Quando a Bíblia, como é que fala? As ministrações, né? Tudo fala muito da parte da submissão da mulher, e a mulher realmente, né? Ela odeia quando fala essa palavra que ela é submissa. Só que a palavra submissão na Bíblia, ela quer dizer o quê? Que a gente está na mesma missão. Né? Qual é a missão? Submissão. A gente está na mesma missão. Qual é a missão? Casamento. Então, o homem é o cabeça que ele vai na frente. Ele vai te protegendo. E muitas vezes as mulheres querem tomar esse lugar, né? E aí, inversão de valores, né? Então, quando a mulher entende isso daí, entende o lugar dela, só é sucesso. É sucesso. Eu falo assim, a Bíblia diz que o homem é o cabeça, mas o pescoço, Thiago, é a mulher. Ela consegue... Ela que dirige. Isso não tá na Bíblia, não, tá? Isso é uma fala minha. Mas é justamente isso, Exatamente. né? É justamente isso, né? Tá ali sempre do lado para estar apoiando, para colaborar muitas vezes, sim, com o empreendimento, tá junto, tá na empresa. Muitas vezes hoje a gente vê, né? Sim. Esse tipo de... né? Mas o homem... E quando o homem... É meio que nato dele. Quando acontece essa inversão de valor, o homem dá uma recuada e aí as coisas não andam. É, sim, é automático. Porque ele parece que ele começa a jogar contra aquilo que a esposa está tentando alavancar. E aí é difícil o negócio andar. Aí paralisa. Paralisa. Aí Eu paralisa. vejo muito Porque, disso. como a gente falou, né, a vida do ser humano ele se baseia nos 3 pilares: espiritualmente, o trabalho e a família. Exato. E se a mulher toma um pouco à frente da parte das outras partes, eu acho que o homem não tem tanto tato para fazer a engrenagem da família fluir tão bem quanto a mulher, né? Tá em casa. Não que a mulher tem que ficar em casa, mas multitarefas. Sim. Mas a administração dessas relações, eu vejo em casa, eu tenho uma menina de 11 para 12, e às vezes é muito mais fácil para ela fazer a coisa gerir. Eu, quando às vezes tento tomar a rédea para poder pôr ordem na coisa, isso é muito mais gritante, parece que eu racho a coisa, então tento colocar ordem na coisa, mas parece que eu mais atrapalhei a engrenagem do que fiz a coisa entrar nos eixos. Então, às vezes, quando começa a sair desse mecanismo, começa a perder um pouco do ritmo. Exatamente. E a vida do ser humano, a gente pode falar, a gente falou de a pessoa que abre empresas, que a mulher poderia participar, mas você vê, por exemplo, a gente fala tem um Grêmio em alta esses tempos, né? E há um tempo atrás, alguns anos atrás, né, tinha um jogador do Grêmio que não estava tão bem, não sei o que acontece com ele, falou, olha, eu conversei lá com o dirigente lá, ele disse que está tendo problema na família, então filho isso, filho aquilo, não sei o que, então ele já está resolvendo e parece que vai, e o rendimento dele realmente mudou. A vida profissional de um jogador de futebol, que óbvio não tem como, o jogador não deixa de ser pai, não deixa de ser uma pessoa religiosa ou não, ele é o mesmo ali dentro como jogador, e se não estiver bem nos outros aspectos, ele também não vai estar bem profissionalmente, não vai render o que se espera. E a pessoa tem mania de desassociar, né, o jogador, o atleta, dessas pessoas que... Principalmente o torcedor, né? Exatamente, que é o rendimento sempre 100%, não sabe se está bem em casa, se está bem espiritualmente, né? Se está tudo no seu melhor momento, né? Então, se estiver andando esses pilarzinhos tudo redondinho, né? Um vai alimentando o outro. Né? Exatamente. E como que é interessante, né? Você falou desse reconhecimento de direção e de gerir, né? Porque assim, o homem ele tem a capacidade de fazer uma coisa por vez, né? Vocês podem confirmar isso, né? Ele consegue fazer uma coisa excelente por vez. A mulher, ela consegue fazer várias coisas. Ela consegue lavar a louça, falar no telefone, cuidar da criança e fazer comida.
O homem não, é um departamento por vez. E por isso que a gente tem mais essa habilidade. E é muito bom quando o homem reconhece isso aí. Que ele realmente ele tem mais habilidade em certas coisas do que em outras, né? E a mulher também reconhece que muitas coisas eu sou muito impossível. Eu vou falar, Ronaldo, é isso. Ele fala, não, peraí, não é isso. É assim, é assim. Pra mim, na hora, Thiago, não faz sentido o que ele falou, porque eu já queria executar. Mas a hora que eu durmo em cima do problema, fez total sentido. Então, se a gente não tiver essa maturidade, a gente fala, não, você não sabe nada. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço, né? E aí, o quê? Encrenca. Justamente essa confiança que tem no parceiro, Exatamente. essa reciprocidade de tomar decisões juntos, de ser companheiro de fato, né? Se ele quer tomar essa decisão, vou apoiar ele. Se estiver errado, eu também vou ajudá-lo depois Exato. a corrigir o erro. Exatamente. Né? Mas é esse apoio sempre incondicional. Né? Exato, né? A Bíblia diz que a gente é uma só carne quando se casa, então, né? Não existe o problema dele e o meu problema, é o nosso problema agora. É né? tudo junto. A gente vai caminhar junto aí rumo ao nosso propósito. É uma carteira só. A nossa prosperidade. Eu vi que você trouxe várias anotações, conseguimos Todas. falar todas? Todas. Então podemos fechar. Com certeza. E para fechar nossa conversa, Natália, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes também, sobre como transformar suas vidas, né? Viver em prosperidade, se alinhando, digamos assim, com os propósitos de Deus. Eu quero deixar uma dica extremamente importante, né? A neurociência confirma que quando nós temos contato com a Bíblia, nós começamos a mudar. Se eu leio a Bíblia uma vez por semana, não acontece nada. Se eu leio a Bíblia 2 vezes por semana, ainda não começa a acontecer nada. Se eu leio ela 4 vezes na semana, reduz o índice de pornografia, reduz o índice do álcool, eu consigo restabelecer a minha identidade, eu consigo restabelecer relacionamento, eu consigo ter um melhor relacionamento dentro do meu casamento. Então, eu tenho múltiplos benefícios. Essa neurociência confirma. Há uma expansão do nosso córtex frontal, né? Que está toda a nossa inteligência ali, né? Nosso poder de decisão. Então, assim, primeira dica, coloque a leitura da Bíblia como foco, como prioridade na sua vida, né? Para realmente chegar nesse nível de prosperidade que você quer chegar. Para realmente fechar todas as brechas e você conseguir entender que se a gente não se alinhar, a gente não vai conseguir chegar. Sonhe muito, trabalhe arduamente, faça tudo que é possível nessa terra ao seu favor, né? Fez tudo, tô caminhando, não tá fluindo, então o impossível é ele quem vai fazer, né? Pergunte para quê isso aqui, por que eu tô sofrendo isso aqui e deixa realmente que ele trabalhe ao seu favor, né? Tem umas DR com ele de vez em quando, não tem jeito, né? Você precisa conversar com ele e entrega, só entrega e confia. Porque nós, seres humanos, a gente fala assim, Senhor, faça a sua vontade. Amanhã a gente está fazendo a nossa vontade, muitas das vezes, né? Então, assim, realmente alinhe a sua vida com Deus, coloque a leitura da Bíblia como prioridade, faça tudo, faça curso, faça mentoria, execute, dê honra, alinhe seu casamento, alinhe seu primeiro ministério e realmente não esqueça que a prosperidade financeira, ela é consequência desse alinhamento que vai passar primeiramente por nós, através de Deus. Um livro específico que fale sobre prosperidade na Bíblia? Um livro específico que fala muito sobre Salomão. Salomão, né? Salomão, a história de Salomão, né? Tem várias outras, mas a história de Salomão é a que mais realmente, né, fica em alta. Porque quando Deus fala para ele, peça, ele pede o quê? Sabedoria para poder administrar o reinado, né? E através da sabedoria que ele pediu para Deus, por isso que a Bíblia fala, peça e receberá. Né? Então, ele pediu o quê? Sabedoria. Deus transbordou sabedoria e ele foi o quê? Um rei muito próspero financeiramente. Sim. Muito, muito próximo. Então, assim, peça sabedoria, né? Natália, não tenho contato com a Bíblia, não sei por onde começar, nada. Comece por Provérbios, passe por Salmos, leia o Novo Testamento, depois você venha para o Antigo Testamento. Mas não negligencie esse departamento, não. Só começa. É ótimo isso. Fica aí uma ótima dica, Exato. né? Natália, onde é que os ouvintes podem te acompanhar, continuar com esse aprendizado, saber um pouquinho mais sobre você, sua história, o que você ensina? A gente está todo dia às 7h01 na nossa live devocional no meu Instagram, @NataliaBuzinariPsi. Tem um motivo do 7-1, né? Tem um motivo estrategicamente do 7-1. E a gente tá todo dia lá na nossa live devocional, né? Fazendo a junção de ciência e fé. Então, você consegue conectar comigo por lá. No TikTok também a gente tem um canal, né? Também Natália Buzinari Psi. O Facebook também. Então, todos nas minhas plataformas tem o link do meu WhatsApp. E hoje, realmente, eu quero presentear quem vai assistir
Opa! esse podcast. A gente tá com um lançamento, Alex, né? A nossa equipe tá com um lançamento, por isso que a gente tem que ter quem nos impulsiona, tá vendo, Alex? Pois é, tô precisando. A gente tá com um lançamento do mapeamento emocional. É isso aí. Do mapeamento emocional, para que realmente você finalize ou inicie 2025 na sua melhor versão. Manda essa arte pra gente. E aí o Paulinho vai colocar nesse momento aí, ó, pra gente divulgar. Então, assim, esse mapeamento emocional que a gente preparou, né? Você que vai assistir esse podcast, você chamando e falando que viu aqui, você vai ter 50% de desconto. Porque você tem que investir dentro de você. Sim. Né? Então, você vai ter esse presente, que é um presente de 50% de desconto nesse mapeamento emocional. O que é um mapeamento emocional? É descobrir realmente o seu perfil comportamental, é descobrir o seu temperamento. E através desse alinhamento, a gente vai conseguir traçar um mapa para você. Você precisa melhorar isso, isso aqui, e a gente vai trabalhar dentro da terapia. Mas quando a gente visualiza o que a gente precisa melhorar, né, Alex? A gente realmente tem que dar um passo. Porque quando eu sei o que eu preciso melhorar, a responsabilidade está em quem? Em mim. Em mim. E eu tenho que eu sei. Exatamente, né? Aí você não vai jogar para Deus. Mas se Deus quiser, não. Deus quer. Faz a sua parte, né? Então, você que está assistindo esse podcast, ou ainda vai assistir, falando que você viu aqui sobre o mapeamento, você vai ganhar esse desconto aí de 50% para finalizar esse ano na sua melhor versão. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Que bacana. Já ganhou. Vai fazer o mapeamento? Eu tô com medo disso. Porque, porque esse autoconhecimento pode mostrar para nós muitas coisas que a gente... Não está pronto ainda para... Exato. Não, mas aí... Tô com um pouco de medo. Vocês estão preparados. Porque, como você falou, a gente descobre, aí a gente tem que dar um passinho para mudar. E aí isso exige sair da zona de conforto. Exatamente. Mas às vezes hoje... A participação da Natália nesse podcast é justamente isso. Amém. Não é? Para que a gente dê esse passo, não só para nós que estamos aqui como apresentadores, mas para você também que está em casa nos assistindo. É o passo, pronto. Exato. Caiu aí, ó, no seu link aí, caiu, poxa, hoje deixa eu assistir e tal. Caiu essa promoção, é a hora. Exatamente. Né? Nós estamos falando aqui, tem um tempo para tudo. Tem um tempo. Esse é o tempo de você se conhecer, tá aí. Mas né? o sinal. Mapa emocional. É o sinal. É o sinal. É um sinal. Olha, e aí a gente tá com outra coisa também. Nós cheio de novidade hoje aqui, hein, né? É. No dia 15 de janeiro, você mulher, eu vou agora só para as mulheres, tá, Thiago? Você mulher daqui de Novo Horizonte e região, você tem a oportunidade de estar presencialmente conosco. A gente vai fazer um evento chamado Florescer 2025. Certo. No dia 15 de janeiro, às 19 horas, na Novocana local. Então vai ser um tempo precioso sobre prosperidade, sobre espiritualidade, emocional, sexualidade, para realmente ativar essas mulheres e nós também nesse evento. Então vai ser um evento presencial. E se você falar que ouviu que também você tem um desconto especial, então corre e garante seu lugar. É isso daí, gente. Olha, eu tenho pessoas na minha família que já participaram de alguns projetos da Natália, até mesmo na igreja que ela frequenta. Sim. E realmente é transformador. Fica Amém. a dica aí, tá bom? Natália, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. Eu que agradeço. Já vamos pensando num terceiro tema. Nossa, olha, eu fiquei muito empolgada em trazer, né, pra gente falar de sexualidade. Pois é, trazer os bonequinhos aqui. O menino e a menina aí, e a gente abre uma caixinha de perguntas e já fala sobre, e desmistifica tudo isso já. Aí a gente faz ao vivo. Mas ao vivo, vai ser muito bom. Fechou, então. Muito obrigado pela sua participação. Boa sorte, Eu que agradeço, viu? Deus abençoe. Amém. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Alex, por me convidar, por poder participar com vocês aqui. Esse bate-papo muito gostoso, a gente aprende sempre muito e tem uma troca muito interessante de experiências, de perspectivas sobre religiosidade, espiritualidade, sobre prosperidade. Sexualidade. Enfim, sempre aprende Sim. muito. Muito obrigado por fazer parte hoje. É isso daí. Nós vamos finalizando o episódio de hoje do nosso Esperança Cast. Nós recebemos aí, você viu durante todo o nosso episódio, né? A Natália Buzinari é psicanalista e também sexóloga. Atende aqui em Novo Horizonte. Os links estão todos aí também, dos seus canais. É só você acessar. Eu quero agradecer mais uma vez a Solar Pool, que está em Novo Horizonte, facilitando o processo de você gerar sua energia. Chama os meninos no 17 99606 1932. Você que é de todo o nosso país, os projetos podem ser realizados aí também no seu estado. Visite aqui, ó, embaixo já está passando o link, né? Tem aí o @ da Solar Pool e também o endereço dos perfis da Solar Pool para você conhecer essa empresa que é de Novo Horizonte para todo o nosso país. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima terça-feira em mais um episódio do nosso Esperança Cast. Até lá. Tchau.